Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma gravação do nosso podcast e hoje eu tenho a honra de receber uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, minha amiga e minha pastora, Thalita Silva, aqui com a gente hoje. Amém. Amém. Oi, gente, tudo bem? Eu olho pra onde? Pra você? Pra mim, pode olhar pra câmera ali pra dar um oi pro pessoal. Oi, gente, prazer estar aqui. Fui convidada, né, nas últimas semanas para a Antonella nascer, para fazer parte desse podcast. Estou muito feliz. Vai ser abençoado, né? Vai edificar a tua vida. Amém, em nome de Jesus. Amém? Primeiro agradecer a senhora. A senhora tá, Isso sei aí. lá, Levantando de 15 dias. 15 dias praticamente, aí entre 15 e talvez 7 dias aí. Não. 15 dias, 7 dias não. Deus vai dar o livramento. Que isso, pastora? Caramba! Senão eu vou ouvir pro resto da vida. Vai, com certeza. Dia 7. Exatamente. Não, eu tô na oração. Até a Mari tá falando dia 7 agora. A Mariana tá falando? A Mariana, olha, menina de Deus, ela, hein? Acho que é Deus usando, é Deus revelando pra ela. Mas obrigada, eu sei que a senhora tá na reta final, já sem paciência, assim. Estamos aqui pra servir. Desesperada, doida pra passar essa fase. Mas a senhora tá aqui depois de muita encheção de saco, a gente tá perturbando a senhora. Semanas. Mas eu tô feliz de verdade de poder bater esse papo com a senhora. E pra mim é muito natural, porque a gente faz isso frequentemente, não é algo novo. Verdade. Mas talvez pra alguém que esteja assistindo a gente, né? Eu acho até que é uma das coisas que eu admiro aqui na nossa igreja é exatamente isso. É a proximidade que a gente tem com os nossos pastores, né? E isso, obviamente, para quem tem exerce um papel de liderança, quem serve, é voluntário, acaba tendo esse acesso mais direto. Mas, na verdade, eu vejo vocês estão sempre, né, tentando incluir a igreja inteira nisso. É porque a gente sempre teve a visão de ser disponível para as pessoas. Uhum. Independente do cargo que a gente exerce de liderança. Uhum. Que a gente está aqui para servir pessoas. Sim. E seja ela de perto ou de longe, a gente está à disposição delas, né? Igual tem gente que fala assim, pastora, eu não te pedi oração porque a senhora está grávida. A senhora deve estar com muita coisa na cabeça. Gente, virou, vamos dizer, uma profissão para mim. Ser o que eu sou. Eu estou aqui para cuidar de pessoas. Então, não importa o que eu esteja atravessando na minha vida. Eu tenho que cuidar, eu tenho que orar, eu tenho que profetizar na vida daquela pessoa que ela está precisando. Se ela tá me procurando, é porque realmente ela tá precisando de socorro. É verdade. Então, não vou falar. As pessoas ficam com dedo, né? Com medo de chegar. Com medo de chegar, alguma coisa assim. Não tem que ter medo. A gente tá aqui pra isso, pra servir pessoas. Mas porque talvez... Aqui na igreja eu acho até estranho quando isso acontece, porque vocês estão sempre... A senhora é muito ativa, né? A senhora tá com 9 meses de gravidez, continua em todos os cultos. A minha esposa tá grávida. O pastor toda hora, né? É verdade. Não, toda hora o pastor. Minha esposa tá grávida. Ele pega o microfone, a primeira coisa que ele fala: boa noite, igreja. Vocês estão vendo aí, né? Tá na reta final da Antonella. A minha esposa tá grávida, como vocês sabem, de 9 meses. Eu tô preocupada com parto, nem dormi essa noite. É o script, é o texto. Ele não fala só na igreja. Aonde ele vai, ele vê uma oportunidade, ele fala. Ele não perde tempo pra falar disso. A esposa toda hora. Não, mas não é estranho. Pra gente não é estranho aqui na igreja, porque a gente tá acostumado assim. É uma cultura nossa. Então a gente já se acostumou com isso. Mas eu sei que em outras igrejas, né, existem muita burocracia falar com os pastores. Tem. Porque não pode, porque o pastor não tá na igreja. E a gente não vê isso aqui, porque a senhora mesmo, né, estando grávida, assim, com 9 meses, a senhora tá presente em todos os cultos. Sábado teve o culto jovem, a senhora tava aí. Também muito bom. Se você não faz parte, vem fazer parte do jovem. Viu? Aí ela aproveita já faz lá uma propaganda. E aí a senhora teve aqui no culto, curtiu, pulou, brincou. Tem uma de Tido, viu? Deu, a tia do Zap, né? Eu ia falar o nome de uma pessoa, mas a pessoa é até parecida. Lembra que ela estava comentando? Posso falar? Não fala o nome, não. O pastor tava pregando, eu vi. Lembrei dessa pessoa, ela pregando, e eu falando assim, completando o que o Alan falava. Sim, foi. Eu me senti essa pessoa nesse dia. Meu Deus, deixa pra lá, gente. Esquece. Coisa da antiga. Isso é outra coisa. Não vou falar, não tocar nesse assunto, não, porque eu sou Jesus. Mas porque eu acho assim, eu fico impressionada. A senhora tem uma disposição que eu vi poucas pessoas tendo, e principalmente grávida. Mas você acredita que eu acho que eu tô muito preguiçosa e sem disposição? Então, eu não sei. Então eu morri já. E esqueceram de me enterrar. Porque se a senhora tá preguiçosa. Eu gosto de ser mais elétrica, mas
Mas assim, defina mais elétrica, só pra eu entender. O que que a senhora queria estar fazendo, por exemplo, que a senhora não tá? Coisa, por exemplo, Natal Solidário, entendeu? Não, mas aí também é Tá loucura. vendendo e fazendo as paradas. Não, Aí vamos fiquei então... limitada. Não, pastora, calma. O Natal Solidário é uma loucura. Já que a senhora entrou nesse assunto, vamos então falar sobre isso, que eu acho que é um tema que eu sei que a senhora gosta muito aqui na igreja. A senhora ama. Social. A gente sabe que na igreja o coração da senhora bate forte por 2 departamentos, se eu poderia falar. É verdade. É criança Amo. e ação social. Então, explica pra gente, assim, como que surgiu essa ideia do Natal Solidário. E explica o que é, pra quem não entende. O Natal Solidário, pra quem não sabe, a gente fez há muitos anos atrás, que a gente pegou vários moradores de rua. Loucura. Loucura, Teve até roubo nesse dia, né? Levaram o celular. Levaram o celular. Mas a gente trouxe a primeira vez, né? A gente levou vários moradores de rua pra aqui pra igreja. Comida, chegou comida. A grávida quer comida, gente. E a gente trouxe esses moradores de rua, fizemos uma mesa, né? Não sei se tu lembra. Já começou daí essa questão de ajudar o próximo. Eu lembro, né? mas a gente fez uma ceia de Natal. Isso, uma ceia de Natal aqui, que foi muito bacana, corte de cabelo, várias. Deu. Caramba! Foi muito, muito maneiro. Foi uma loucura total, pastora. Total, mas a gente deu banho em algumas pessoas. Jesus Cristo. Foi loucura. E depois brotou o meu coração de a gente ajudar a nossa comunidade em volta, né? A gente iniciou com 50 cestas no primeiro ano. Foi. E eu vi ali a necessidade da nossa comunidade. Eu não fiz para que elas estejam na nossa igreja, não. Eu fiz para ajudar mesmo aquelas pessoas que estavam precisando. Porque, assim, uma pessoa que tem 3, 4, 5 filhos no Natal não tem condição de dar um presente, não tem condição de ter uma cedinha. Então, era o mínimo que a nossa igreja podia fazer. Que era colocar um arroz, um feijão, um frango e um panetone ali para aquela pessoa ter um Natal com dignidade. Legal. E a gente fez o primeiro ano, deu muito certo. E não é só a sexta, né? A senhora falou aí, a senhora... Não é só a sexta, a gente faz aqui completo. A sexta, o frango, o panetone. E teve uma rabanada. A rabanada e teve brinquedo. Teve brinquedo A senhora também botou a mão na massa... Pra conseguir brinquedo pras crianças. Também. Então, tipo assim, isso me deixou muito feliz. E ver as histórias das crianças. Eu lembro quando a gente ofereceu lanche nas inscrições, eles ficaram doidos. Caraca, tia, eu posso comer mais? Um pão com mortadela? Era um simples pão com mortadela, com café. Verdade. Nada demais, né? E aconteceu, desculpa cortar, mas aconteceu nesse dia aí, eu acho que foi na primeira inscrição. Foi. Aconteceu um caso do menininho. Foi. A senhora foi fazer um clamor? Não foi algo assim? E aí, a senhora conta pra gente? Eu acho que é essa história, né? Porque foram várias assim, né? Ele pediu, agradeceu a Deus e perguntou nesse dia. Foi assim, num dia da inscrição a gente deu o lanche e no outro, na entrega, ele falou assim, tia, vai ter o lanche? Cara, aquilo acabou comigo. Foi. Tipo assim, eu falei, caramba, meu Deus. Porque a senhora não tinha feito lanche no dia da entrega. No dia da entrega. Então, aquilo, tipo assim... Cortou o coração. Cortou o coração. Eu falei assim... E às vezes a gente é tão ingrato, né? E a gente reclama. Ai, vou comer arroz com ovo, porque tá na correria. Vou comer um arroz com bife. Acho que tem gente que não tem nada. Verdade. Então, tipo assim, Deus mostrando ali pra gente, pras pessoas que estavam comigo, que pra valorizar aquilo que a gente tem. Verdade. Né? Que aquelas pessoas estavam... E a cesta não é muita coisa, né? A gente bota 1 quilo de cada coisa... Mas pro Natal ali, para aquela noite de Natal ser uma noite especial para aquela família. Para aquilo ali, para aquela família ter pelo menos aquilo ali. Ter aquilo ali, porque com certeza muitas famílias e muitas pessoas me agradeceram por fazer esse Natal solidário na vida delas. Então, é isso que é ser igreja. Entendi. Não é só estar aqui em 4 paredes, não. É você levar a palavra de Deus através de um alimento. Verdade. Porque a gente aproveita e ora... A gente aproveita e canta, a gente aproveita e leva a palavra de Deus. E a palavra de Deus é semeada no coração daquelas crianças. Porque, assim, por incrível que pareça, o evento é maravilhoso, mas eu já fui criticada. Tá dando comida para esse pessoal que não quer nada, não quer trabalhar. Desse jeito. Mas eu não posso pensar assim. É, verdade. Eu não posso pensar, eu tenho que pensar naquilo que Deus colocou dentro de mim. Que é ajudar o próximo, é ajudar a minha comunidade, é ajudar as pessoas que estão necessitadas. Verdade. Elas estão necessitadas de quê? De um prato de comida? Então vamos dar um prato de comida. Sim. Elas estão necessitadas de uma oração? Então vamos fazer uma oração na vida delas, vamos profetizar na vida delas. A gente está aqui para isso. É verdade. Esse que é
o pensamento, né, do crente, né, do servir, né, igual eu nunca entro numa treta no Instagram. Aí entrei, porque o rapaz estava falando mal de pastor, e ali eu tomei as dores, né, lógico. E aí eu virei pra ele e falei assim, que ele falando que o pastor tava de carrão. Ah, sim, o pastor que prospera, né? Que prospera. Aí eu virei pra ele e falei assim, aí ele falou assim, em vez de pegar esse dinheiro e gastar com você, por que você não gasta com os irmãos da igreja que não tem o que comer? Aí eu perguntei pra ele no comentário, fiz só uma pergunta. E você tem pegado o seu dízimo, a sua oferta e tem ajudado os irmãos? Aí ele virou pra mim, sabe o que ele falou? Eu não preciso postar pra mostrar nada pra ninguém. Mentira, ele não tá fazendo mentira. nada. Ele não tá fazendo, Entende? ele só quer criticar. Ele só quer criticar. A igreja é pra isso, é pra ajudar essas pessoas. Verdade. A igreja, o dízimo, a oferta, os votos são pra isso. É pra ajudar pessoas na nossa comunidade, na nossa igreja que estão necessitadas. E o meu sonho, e vai concretizar, é a gente Amém. ter um local de ação social para dentista, psicólogo, médico, de pessoas que não têm condição financeira Pra pagar. e ter uma consulta, ter uma oportunidade Um atendimento, alguma coisa. de alguma coisa. Entende? O meu sonho é aquele tipo mercadinho. Sim, A pessoa sim. se cadastra, né? É. Eu já vi várias igrejas que fazem esse trabalho. Eu vi maravilhoso, uma igreja fazendo isso. né? E eles botam, a pessoa tem é tudo cadastro, bem organizado, né? Tem um cadastro e a pessoa faz aquela compra ali. Porque só sabe quem passa, já passou fome. Verdade. Eu não sei se você já passou fome. Já. Eu não passei Fome não, mas eu já escassez. passei. Muita escassez. Aquela dificuldade de você querer comer alguma coisa e talvez não ter. É. Mas assim, tudo que minha mãe e meu pai puderam, fizeram por mim. Isso. Mas como tinha muito filho que comia muito bem, né? Dá pra ver, né, gente? Então ficava um pouco mais apertadas as coisas, né? Mas Verdade. essa pessoa que não tem a oportunidade. Que não tem, né? Realmente não. Essa questão do Natal me pega muito, por quê? Porque é sinistro, assim. A senhora sabe da minha história, né? Mas quando eu. Posso ir comendo? Pode. Deixa eu pegar pra pior. Só não fale que sanitário é minha vida. Obrigada. Aí, gente, comendo um salgadinho. Um salgadinho de forno, gente, é uma delícia. Arruma um pratinho pra colocar ali do lado da pastora pra ficar mais fácil pra ela poder comer, tadinha. Porque senão fica muito ruim por causa do barrigão da Antonella. Verdade. O Natal mexe muito comigo porque eu entendo bem quando a senhora fala isso sobre a Santa Ceia. Ou sobre a ceia, né, de Natal. Ser um momento muito importante nas famílias, porque a gente aqui no Brasil é muito popular o Natal comemorar, fazer ceia, enfim, tudo isso. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu também nunca passei fome, mas já passei muita escassez. Então, de às vezes só ter feijão com farinha pra comer, de querer comer um doce e pegar torrão, açúcar, né? Aquela pedra de açúcar dentro do pote pra comer aquela pedra de açúcar, porque é o único doce que você tem pra comer. Enfim, na época, não sei quem lembra, mas tinha um cheque cidadão e essa era a compra do mês. Na época, R$100 era dinheiro. Era dinheiro. Era dinheiro. Hoje em dia, R$100 é uma bolsinha com 3 itens R$100 tu não compra 4 quilos de frango no mercado. A verdade é essa. Então, mas na época, R$100, sei lá, há mais de 20 anos atrás, era dinheiro. Então, a gente fazia essa compra e não tinha. Tipo, se passasse 10 centavos, tu tinha que ter 10 centavos. E eu já passei várias vezes vergonha na fila do mercado, porque minha mãe não tinha 10 centavos. Nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? E aí eu lembro que quando faltava, tipo, a compra dava 99 ou 99,50, que na época um pacote de biscoito era 50 centavos, você achava um pacote grande. Eu lembro que a gente corria pra comprar um biscoito que era o biscoito do mês. Então, no Natal era a mesma coisa. A gente, às vezes, tinha o Chester, que minha avó fazia questão, e a rabanada. Mas nunca, eu não lembro assim, já teve época de estar um pouquinho melhor botar aquelas frutas, um pêssego que minha avó gostava, uma ameixa, uma castanha, mas tinha Natal que não tinha. E eu lembro que eu ia pra casa de uma amiga minha, e ela que morava no quarto da Beijo Maiara, eu encontrei com ela esses dias. E eu já mandei mensagem pra ela várias vezes agradecendo isso, porque são memórias que eu tenho e eu acho que a gratidão é uma coisa muito importante. E aí eu já mandei várias vezes mensagem pra ela agradecendo e falando da minha lembrança sobre isso. Porque eu lembro que a gente subia no quarto andar, a gente ceava com a minha avó, né? A rabanada, que não faltava, e o Chester. Minha avó era aquela pobre metida rica. Ela o Chester não tinha maionese, não tinha farofa, não tinha nada, mas o Chester tava lá. Vai lá. E aí a gente subia no quarto andar pra cear. Porque na casa da Maiara a situação era melhor, então a gente lá comia pastel, não comia muito que na época
muito, né? Hoje as coisas mudaram. Não, mas Mas, você continua sem comer muito. mas Você fala muito, Laís. verdade. Mas é triste, né? Você vê Mas que eu é já isso. comi várias coisas aqui enquanto você tá falando. É verdade, porque eu falo pra caramba. E aí, mas era isso, e eu lembro da gente, eu lembro desses natais, eu falo isso pra minha mãe, porque quando a gente tá chegando o Natal, É. e a gente, graças a Deus, hoje a minha realidade é diferente, então eu posso Totalmente, né? muita coisa. Da água pro vinho. E aí a gente faz aquela mesa bonita, a gente também não tem muita variedade, porque a gente é chato, eu e meu marido, a gente não come muita coisa, não liga. Mas não porque você Mas não porque não tem. teria como. Você não liga. É porque a gente não liga. Mas eu acho, eu estive, né, no primeiro eu não participei das inscrições, acho que eu participei só da entrega. No segundo que a gente teve ano passado, eu participei das inscrições e da entrega. E É uma eu. loucura. Coisa de doido, coisa de doido. Eu queria essa loucura de novo. Não, só a senhora. E eu vi de perto. Me E cortaram. no primeiro o limite era 50. É. Mas a gente passou, acho que quase 80, não Quase foi? 80, Quase 80 quase cestas foram distribuídas. A senhora é sempre assim, né? Ano passado, Foi 100, a meta foi 100. E aí, mas passou também. Passou também. Passou Foi pra coisa mais quantos? linda, foi quase uns 150 cestas. Ah, que coisa bacana. É bom que eu lembro da senhora pensando, a gente vai ter que comprar. Vai fazer o quê? Tem que comprar, vamos tirar dinheiro não. Eu não sei, mas Deus vai prover o cordeiro. E a senhora verdade. sempre dando. Mas explica então, talvez, acredito que esse vídeo vá ao ar antes do Natal. Natal. Então explica, talvez, pra alguém que não tá entendendo, que a gente tá bem quietinho, que ano passado a gente já tava se movimentando nessa época do ano pra E Natal já Solidário. tava com Com a corda toda. É mais porque eu engravidei esse ano de repente. Nela, né? De repente. E aí, o pastor acha melhor, como Sim. eu faço a parte da liderança da organização, ele falou para me manter a calma e a tranquilidade, Por favor. porque a Antonella vai nascer, né? Tá perto de nascer e eu ter, né, ali o resguardo, a adaptação Tranquilo, com né? ela, É. né? Tranquilo. Isso é doloroso para mim, porque Isso. eu gosto desse trabalho, eu gosto de estar envolvida com essa questão do Natal Solidário. Mas se não tiver esse ano, que eu ainda tenho esperanças, a esperança é a última que morre. A senhora, Mas pode fazer a senhora, um reboliço. vamos, a senhora tá mexendo nos pauzinhos aí, não dá pra tentar? A senhora tá... Tô tentando convencer umas pessoas aqui e ali para tentar fazer alguma coisa pra gente não perder o ritmo. Pelo menos um mínimo, assim, né? Um mínimo, né? Mas se eu não conseguir esse ano que vem eu venho com tudo. Ano que vem? Vem com tudo, sem pena. Entendi. Vai ser o melhor Natal Solidário de todos. A senhora já tem um número assim, talvez? Que isso, Que a menina? senhora pense, assim, de cestas, que a senhora sonha 300. pro ano que vem? Pode ser, daqui. 300. Tá, dá a volta aí. Calma, aí a senhora vai pular de 150 pra dobrar de novo, igual dobrou do outro assim, ano? Não pude esse ano, né? Então... Vai por esse e pelo outro, então, é isso? tipo, Meu Deus, mas na verdade, é mais desafiar aquilo, entende? a senhora quer se desafiar pra ver até onde pode ir? Sei. Meu Deus, É isso que eu pastor. quero fazer. Mas, assim, eu sei que a senhora quer, esse ano a senhora ficou... A senhora engravidou no início do ano, então acabou que limita mesmo, né? Gravidez não é um processo fácil. A senhora não é aquele tipo de... Foi bem mais difícil, que eu enjoei muito, gostei muito, né? Foi bem complicado ali, 5 Mais primeiros chato, meses né? Foi mais chato. Na época eu ia falar assim, não, gravidez é difícil, não sei o quê, mas eu sei que a senhora não é o tipo... Eu não vejo gravidez como uma parada difícil. Como um sinceramente, problema. Como um problema. Nem a Isso. maternidade, não vejo isso, não. Tem os seus desafios. Mas eu acho que... Eu vejo tanta mãe não podendo ter filho, e eu vejo que eu fui escolhida. Deus para gerar Entendi. um bebê, entendeu? Então eu vejo isso aqui como um milagre. Entendi. A senhora não olha... a senhora olha com os bons olhos ou a senhora tenta não olhar para as dificuldades Eu tento não olhar para as dificuldades, porque elas têm. Na maternidade, na gestação, ela existe. Entende? Então a pessoa, não é doença. Realmente não é uma doença a gravidez. Sim. Mas tem as suas limitações. Tem. Né? Você não pode tomar qualquer remédio. É. Você não pode fazer qualquer tratamento. Eu mesmo estava para fazer uma limpeza de pele, uma massagem, eu não pude fazer enquanto eu não tenho a liberação da minha médica para poder fazer. Tudo precisa. Tudo precisa consultar um médico, né? consultar um médico. Então, Tá com uma dor, não pode pegar um dipirona do nada e tomar 1, 2, 3. não pode. Entende? Entendi. Então, tem as suas limitações, mas eu não vejo isso, eu não coloco isso como um peso, entende? Entendi. Eu tento levar A gravidez. a gravidez na leveza. E o que a senhora tá vendo de mais diferente, assim, na gravidez da Antonella pra gravidez da Mari? Muita coisa. No início me deu muita preocupação em relação a Mari, de como a Mari reagiria. Minha preocupação maior foi ela, né? Porque
durante 12 anos, ela foi a filha única. A princesinha. E ela tinha um bloqueio muito grande de ter um irmão, uma irmã, né? E aquilo, eu falo que veio Antonella por causa da Mari. Entendi. Porque ali precisava ser quebrado uma maldição que foi criada na vida dela. Verdade. Porque ela tinha um bloqueio. E eu achei um vídeo, que eu até me emociono, sério, dela falando que não queria. Queria. Eu tenho esse vídeo gravado e eu fiquei assim, que eu fazendo... Ela tinha mais ou menos 8 anos de idade e eu fazendo várias perguntas. E uma das perguntas que eu fiz, eu falei assim, você quer ter um irmão? Ela, não quero. Ela falou por que ela não queria Ela ter falou. irmão? Foi muito doloroso pra mim ouvir aquilo. E eu falei isso pro pastor, eu falei assim, a Antonella veio Pra curar, né? Curar ela. Não veio pra mim nem pra você, é pra ela. A Antonella para que Deus abençoasse a vida da Mari. Pra ela ter essa questão do que ela é aqui na igreja com as crianças. É verdade. Entende? É verdade. E ela mostrar todo esse amor pra irmã dela. Então, eu, desde o início, né, assim, eu sabia que Deus ia fazer algo na vida da Mari. Eu tenho certeza que a Antonella vai ser esse presente para a vida dela. É um presente para mim, pastor, com certeza. Claro, mas a senhora acredita que veio realmente para curar a Mari. Curar a Mari. Entende? Eu tenho isso dentro de mim. E ela ficou super empolgada. Na primeira reação, ela chorou. Foi muito difícil, mas depois ela, eu quero escolher a roupa que ela vai usar. Ela não vai usar qualquer roupa. E ela começou a se envolver com aquilo, perguntando, né? Ela vai dormir comigo, né? Se ela acordar de madrugada, eu posso pegar, né? Não sei o quê. Então, você vê que tá criando aquele afeto. Um laço tá sendo uma conexão, né? Isso tá aí. sendo criada entre elas duas. Que legal, cara. Barriga. Então, isso me emociona e eu fico feliz. Também porque fico. Aquilo, né? Eu sei que tem algumas mães que passam por dificuldade ali, né? De gerar, de ter a criança. Mas eu não vejo com essa dificuldade. Eu vejo que Deus me deu o dom de gerar uma vida. A senhora se vê como uma mulher privilegiada, né? Privilegiada. Porque tem muitas mulheres que não conseguem gerar e quando geram, infelizmente, perde o bebê. Ou vê nascer morto, acho que também sabe, são muito tristes. Então, a gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade. E o que a senhora acha de mais desafiante, assim, na gravidez? Assim, um desafio da gravidez em si? Foi a limitação de... Porque eu sou muito assim, eu pego e faço. Então, por exemplo, no trabalho, né? Algumas coisas que, às vezes, eu preciso da minha parte brutal, eu sou meio bruta, né? Eu não posso fazer, né? De ajudar alguma coisa assim. Tiver que fazer, pegar o carro pra dirigir e tal, e vambora. Aí eu fiquei limitada ali nessa questão. Mas só isso mesmo que deu uma incomodada, vamos dizer assim. Porque o enjoo não foi, assim, eu sei que a senhora passou bem mal. Não, o enjoo não foi a parte mais chato difícil. Pra você. Foi ser limitada a fazer certas coisas, entende? Nas duas ou só nessa? Nas duas. Nas duas. Eu fiquei bem limitada, né? Limitar a senhora foi o pior. E a Mari, eu fui mais ativa, tive mais disposição. A da Antonella não tive tanta disposição. Foi mais cansado, mais preguiça. Eu não chego a esse tipo. Eu achei. Não, eu sei que a senhora fala que a senhora tá tendo muito sono. Mas eu acho que é porque a da Mari, a senhora também não tinha... A senhora passava muito mal. A senhora enjoou a gravidez inteira. Também, né? Fiquei hipertensa, da Mari, da Antonella não, nenhum tipo de problema. Caramba, não, é muito diferente ver a senhora da... E era pra ser, porque eu sou um pouquinho, né, gente, mas... Cheinha e tal. Mas Deus me livrou, né? As ovelhas são... Tava machando, meu pai lá, machava o dia inteiro. A senhora... descobriu que eu tô grávida. Mentira, sério? É sério? Pra senhora não ter... nenhum tipo de problema. Aí o vovô da Antonella? O vovô da Antonella. Ai, que legal, cara. Ele é a minha geração. Legado dele. Aí minha mãe fala que não, ele tava aqui orando por você nas madrugadas. Ai, que bem. Ele é das madrugadas. Ele é. Aí eu falei, não, isso aí, ora mesmo. E viu uma coisa assim que a senhora olhou assim pra gravidez e tipo, adorou. Nessa e na da Mari. Nessa e na da Mari? Pode ser duas coisas diferentes, não precisa ser... Sei que a senhora tá com pouca memória ultimamente, mas tentando lembrar o que eu gostei, assim, que eu adorei. Nessa. Olha, eu vi, por exemplo, um marido que eu
eu não via, assim, vamos dizer assim, tão possessivo na minha vida. Pronto, agora Na o minha corte, gravidez. o corte que chegar agora é essa. Olha, militância, pastor é possessivo com mulher grávida. Assim, tipo o tempo inteiro, não só na igreja, mas comigo. Você tá grávida. E, tipo, na Mari ele fazia a mesma coisa. Eu lembro da Mari, eu vomitando, assim, num posto de gasolina, ele brigando com os caras. Assim, ela não tá bêbada, não. Ela tá grávida. E da Antonella, ele não precisou fazer isso, porque eu não fiz tantas vergonhas, né? Eu só fazia xixi nas calças, tá, gente? Só fazia xixi nas calças. Na da Mari. Não, da Mari eu não fazia tanto xixi nas calças, da Antonella mais, né? Não, eu lembro só de um vídeo que ele postou um dia, um tempinho atrás aí no Instagram. A senhora entrou no carro. Foi. E aí eu só ouvi o barulho. Aí eu, ué, o que aconteceu? A porta abriu? Aí depois o pastor falou, não, gente, desculpa. Aí a senhora contou, né? Não, é que eu tava vomitando. No meio do vídeo. Então, assim, eu vi um marido, assim, muito... Não é possessivo, é atencioso. Atencioso. Possessivo, assim, porque ele me corta pra mim não fazer muita claro, coisa, né? Mas se deixasse... não. Eu queria, Ramon, que você achasse, na hora de editar esse vídeo, postasse o vídeo da pastora há 2 domingos atrás pulando em cima do altar. É isso. E nada Não, demais. mas a senhora, se deixar a senhora, a senhora apoia a mãozinha aqui, ó. E dá uma segurada não, e no apoia colo. depois, né? Porque a senhora primeiro pula, depois que a senhora Depois que lembra. eu lembro. Aí, viu? Aí, como é que Várias vezes eu esqueci que tava grávida. E tava pulando. Como? Não, a gente vê aqui no culto. Eu acho engraçado a Mariana, porque a senhora falou da preocupação, né? E eu lembro do anúncio da gravidez da senhora pra igreja. Eu, assim, aquela festa, jogo de futebol, Flamengo e Vasco, Flamengo ganhando de goleada. Uma coisa enlouquecida. Caramba, o pastor vascaíno, gente. É verdade. Pastor, a gente ama o senhor, mas o Vasco é brincadeira. Aí, meu Deus do céu, eu tô me atrasando, cara, eu tô me atrasando. Mas eu lembro da galera festejando e a Mari, assim, meio séria, né, meio assim. E aí eu lembro que toda vez que a gente, no início da gravidez, a gente conversava com a senhora, e a senhora o tempo todo, a senhora falava assim, eu não tô vendo nada, eu não pensei em nada ainda, eu só tô querendo ver a Mari agora. Eu acho que isso ajudou muito. Mas hoje é engraçado, porque a gente vê a Mari... mas desde o início, quando a senhora já pulava, né? Desde o início, pulando em cima do altar, a gente via a Mari, tipo... Quando a senhora começava a pular, ela assustada. Se a senhora sumia aqui de cima do altar, ela ia atrás da senhora, tipo, tá bem? A senhora tá bem? É assim mesmo. E aí foi fazendo... Eu acho que a transição chegou até a Antonella, né? Porque antes era mais, não, a minha mãe. Como a minha mãe está. E agora eu acho que ela... minha mãe, mas a Antonella. A Antonella tá bem e Ela tal. tá mexendo? Ela pergunta. E eu queria que a senhora contasse, que eu achei muito fofo isso. Por causa dessa questão que a gente sabe que a Mari tinha um trauma por uma frustração que ela teve, né? Com a irmã dela. E... Eu sabia que você não ia conseguir essa Eu não ia, cara. Eu tinha que falar. Porque isso marcou a gente. A gente marcou todo mundo. Eu acho que era da igreja na época, enfim, dessa situação. Viu o quanto a Mari sofreu. É verdade. Então eu tenho uma cena na minha cabeça muito viva. Pastora, juro, é muito viva essa cena na minha cabeça. Eu lembro a Mari pequenininha, sentada, a gente ainda estava no outro templo. Ela sentada no balcão, assim, da cozinha, me dá vontade de chorar. E ela tinha recorrentes febres emocionais, porque a senhora levava ao médico e não tinha nada. E eu lembro que tava eu e a Kézia, uma do lado da outra. E aí a Mari tava sentada assim, e ela meio chorandinha, assim, tristinha. E aí a senhora foi e falou, ela tá com febre. Mas o que é? Tá resfriada e tal. E a Mari não é de ficar doente, a Mari não é de ficar gripada, não é nada disso. E aí eu falei assim, gente, que foi, pastora? Ela... Você não sabe, Laís? É emocional. Aí, na hora que a senhora falou aquilo, eu olhei pra Mari assim, e ela, um semblante super caído, triste, assim, sabe? Uma coisa horrorosa. Aí eu lembro que eu abracei ela assim, e eu tomei as dores como se ela fosse a minha filha, eu acho. Eu nem sonhava em ser mãe ainda na época. Você já tomou as dores. Sempre, né? Em qualquer assunto, né? É nessa hora que é o problema do Pedro surgir. Do Simão, né? Do Simão surgir. Porque quando o Pedro surgiu, ele ganhou 3.000 almas pra Cristo. Jesus, eu tô pronta pra ganhar 3.000 almas, em nome de Jesus, né? O problema é o... isso aí, esse é o problema. E aí eu lembro, eu tenho essa visão exata, eu lembro muito bem disso. E aí eu ouvi a senhora comentar, eu não sei se foi a senhora, se foi o pastor que comentou, sobre o pedido que a Mari fez sobre o dia que a Antonella nascer. Eu não lembro se a senhora... Só levantar um pouquinho. E eu não sei se a senhora
Se a senhora lembra, você deve lembrar. Me faz lembrar aí, porque... É que o pastor... perdão, é porque o pastor comentou, foi a senhora... Foi esse final de semana, eu acho, que a Mari pediu que a pra primeira... ela ser a primeira a pegar a Antonella. Foi mesmo. E pra senhora, assim, o que significou isso, assim, quando a senhora ouviu esse pedido? Foi demais, né? Pô, é um sonho pra mim, né? Pra quem achou que a primeira filha, né, fosse rejeitar a irmã e ela querer estar ali Ou fosse ter um trabalho maior, né? Ou fosse dar pra um poder trabalho fazer. maior, né? Eu sei que ela vai nascer e a gente tem explicado isso, conversado com ela. Olha, é um neném novo, requer um pouco de mais atenção. Sim. Você está aqui para ajudar e acrescentar na nossa vida. A gente continua te amando e vai amar a Antonella também. Mas agora o neném novo vai precisar de mais atenção. Sim. Então a gente tem inserido, desde que eu engravidei, né, isso, e ela tem entendido. E isso tem me deixado muito feliz. E quando ela falou isso, não, eu quero ser a primeira a pegar no colo. Eu falei, caralho. Então, o trabalho psicológico continua. Continua. Pra Mari, apesar dela ter aceitado bem agora. Mas porque, assim, a gente tem que entender que ela, durante 12 anos, ela foi uma filha única. Então, vai chegar uma pessoa nova totalmente dependente. Então, tipo assim, a minha mãe que estava sempre à disposição, meu pai vai estar à disposição desse bebê. Então, a gente tem que inserir ela nessa nova trajetória, né? Dessa rotina da Antonella. Sim. Pra ela não se sentir desprezada pela gente. Entendi. Né? Então, porque muita gente, não, porque o filho mais velho, ele acaba ficando com ciúme. Assim, pode até rolar um ciúmezinho, mas normal. eu vou fazer de tudo pra minha filha ser totalmente fechamento com a gente nessa nova E passar por isso mais tranquilamente possível, né? Mais possível. Melhor maneira possível. Entendi. Tem Por mais que venha o sentimento do ciúme, porque com certeza, é involuntário. Com certeza. Né? A gente, ser humano burro... A gente sente... Eu sinto vários. Tem vários. Eu sou muito ciumenta. De amizade, marido, de tudo, né? De todo mundo. Eu tenho ciúme da senhora, eu tenho ciúme do pastor, eu tenho ciúme da minha igreja, eu tenho ciúme de algumas pessoas da igreja, eu tenho ciúme da minha filha, do meu marido. Eu tenho ciúme do meu GC. Meu pai. Eu sou bem ciumenta. Eu só não tomo posse da liderança, assim, é minha e ninguém me tira. Mas eu tenho ciúme, eu acho que é um zelo, assim, pelas coisas que eu amo. É um carinho, né, pelo que você tem. Eu acho que a gente pode passar esse pano pra mim. Na verdade, ninguém pode deixar de ficar sem te responder que você já acha que a pessoa tá de mal, né? Eu acho. A senhora às vezes faz isso. Ou então a senhora responde, pastora, não sei o que, a senhora, tá bom. Gente... Ou então, quando a senhora bota assim, Laís, o que aconteceu? Me chamando pelo nome assim do nada? Porque eu não sei explicar, mas parece que eu leio. E tá sendo... Tá esquisito. Tem alguma coisa. Aí eu já ligo preocupada, achando que... O que foi? O que aconteceu? O que eu fiz agora? Que ela tá com raiva de mim. Mas, graças a Deus, não tenho feito raiva na pastora, porque ela tá grávida. Graças a Deus. Caramba, eu vou elogiar. Já fiz muita coisa, pastora. Eu dei muito trabalho pra senhora. Eu fui uma ovelha rebelde durante muito tempo. Até antes de ser ovelha. Até antes. Eu não era nem ovelha, eu já tava sendo rebelde. Quem que a senhora, pelo amor de Deus? Pra lá, outro dia. Não, se quiser falar, a gente fala também. Porque, não, é sério. Toda a minha... 1900 e tal. E lá, eu tenho orgulho em falar. Então tu sabe até a data, né? Claro. É claro. A gente se conheceu lá em 2010, em maio. Assim, eu comecei a trabalhar com a senhora em maio de 2010. Dia 10 ou 11 de maio, pra ser mais exata. Ela é ótima em data. Eu gravo. Cara, mudou minha vida, né? Começar ali, o trabalho era maravilhoso, inclusive, quando Você quiser. vê que tem um propósito, né? A gente acha que não, mas tem um propósito de Deus. Eu vou chorar, não faz isso comigo não, que eu vou chorar. Mas eu tenho certeza, eu conheci a senhora no seu aniversário, na casa dos seus pais. Eu nem conheci a senhora. Então isso tem o quê? 14 anos? Tem 14 anos que eu conheço a senhora mesmo. Mas eu conheci a senhora, na verdade, em 2009. Foi. Foi no seu aniversário de 2009, seus pais fizeram um churrasco, eu tava na mesma igreja que eles na época. Foi. Eu fui pra lá e aí eu conheci... Alguém machucou a mão na época, no dia? Foi eu. A senhora, né? Aqui, tem até hoje, a marca. Então, isso aí. Eu fui levar minha amiga no ponto de ônibus, aí veio um garoto na bicicleta e bateu no carro. Aí foi o guidão da bicicleta. Então, eu lembro disso, porque eu lembro que a senhora não tava na festa quando a gente chegou. E aí a senhora chegou com a mão enfaixada assim. Aí eu, caraca, o que aconteceu? Mas aí a gente nem se falou, só dei feliz aniversário e participei do culto lá em Ação de Graça. Minha mãe sempre igual a você, chamando Deus e o mundo. Deus e o mundo, ela nem exatamente. Conhece ainda e você não faz o melhor. Eu sou você conhece. A gente faz o trabalho, né, pastora? Mas antes disso já fazia. Cara, eu acho que tava dentro de mim. Era pra ser isso mesmo.
Deus só aperfeiçoou para que o propósito fosse bom. Mas a gente se conheceu lá em 2009, depois eu fui trabalhar com a senhora em 2010, e a senhora me discipulou ali durante uns 3 anos até que eu me firmasse. Difícil, né? É, porque eu me firmei em 2013. Foi difícil. Foi anos de dificuldade. Então, já que a senhora falou que foi difícil, não necessariamente só da minha pessoa, porque, graças a Deus, não sou a única que deu trabalho. Não. É porque Deus sempre enviou os Pedros pra minha vida. É, né? Sempre as pessoas mais temperamentais. Ah, que coisa boa, bacana, que legal. Não que eu seja uma pessoa temperamental, né? Mas a pessoa que eu discipulava sempre era temperamental. E a senhora não é? E eu não sou. E eu, com aquela calmareza, O quê? tentando amenizar A ira, o furor, né? Ali. A Você vida querer toda. matar um. Até hoje, na Até verdade. hoje, Isso aí, né? até hoje. Até hoje. Talvez Então, um pouco menos, mas até hoje. É verdade. Então, assim, acho que Deus mesmo, né, foi me direcionando. A senhora acha que é por isso que deu tanto certo com o pastor Rogério? Porque ele é assim, né? Ele é um Pedro, assim, que... Viu? Eu sou reflexo do meu pastor. É verdade. Mas hoje eu tenho agora algumas atitudes que ele tem, né? A senhora, não. Fiquei mais brava. Muito mais. Eu acho que antes a gente tinha mais medo de falar com o pastor. Agora eu Antes- tenho mais medo A de gente falar tem mais medo de falar com a senhora. Oh, meu Deus. Não, agora a gente tem mais medo de falar com a senhora, porque eu acho que a senhora. Eu não sei se a senhora ficou mais braba ou se a senhora começou a se impor mais. É, pode ser também, né? É porque eu sou mais curta e grossa. É. O pastor dá mais É objetiva. oportunidade. É. Entende? Pra mim, não tem essa questão de oportunidade. Entendi. E ele não, ele quer, né? Poxa. Vamos relevar. Coisa de pastor, né? É. Coisa de pastor, de dar aquelas oportunidades. E sabe que a pessoa vai vacilar com ele de novo e ele vai lá e dá. Pô, tem que limpar, cara. Tem que cortar. Cortar logo, entendi. Tem que cortar. Não, a Antônia. O Paulinho tá falando ali que a Antônia ela deixou sem filtro. Não, o pastor hoje ele é mais. É porque é difícil falar que é difícil usar a palavra paciente, porque eu acho a senhora muito paciente. Porque alguém pode ouvir isso e achar que a senhora é descompensada, sabe? Não, tipo não. assim, acabaram, não sei o que. Não, essa sou eu. Essa foi ótima. Não, eu tô melhorando, né? Já fui muito mais assim. Hoje em dia, o meu marido me freia bastante. Então, aí eu vou acostumando com ele. Mas a senhora, eu acho que a senhora se impõe mais hoje, assim. Porque antes eu acho que a senhora era tão... Mas eu acho que também foi... O que aconteceu? Eu fui pastora muito nova, né? Com 22 anos. As pessoas tinham muito preconceito. Isso. Então, eu vinha com toda simpatia e carinho. E elas, tipo assim... pastora. Desdenhando, né? Desdenhando, pastora. Mas eu tenho uma senhorinha, eu falo que é a falecida Dona Alzira, que ela sempre honrou a minha vida e a vida do pastor quando a gente não era nada e ninguém. Ela trazia as pessoas na igreja e falava assim, não, essa aqui é a pastora Thalita Silva e esse aqui é o pastor Rogério Silva. Ela falava com orgulho. E eu só tinha 22 anos na época. Verdade. Então, tipo assim, ela amava estar ali com a gente. Por quê? Porque a gente dava atenção, a gente dava carinho. A gente estava servindo ela ali e ela se sentia importante. Que legal. Que é o que a gente faz isso na vida das pessoas. Então, eu acho que essa questão do posicionamento, de ser um pouquinho mais rígida hoje, mais firme, né? Mais firme, foi talvez por essas pancadas que foram acontecendo durante a minha juventude que eu passei sendo pastora. Entendi. Né? E hoje sendo um pouquinho mais madura, que eu não me considero tão madura. Né? Tô um pouquinho mais madura, tô no caminho. Pelo amor de Deus. Porque a gente sempre tá assim, pronta pra viver algo novo. Não, então, vai aprender, mas a senhora, né? pra mim, é o ápice da sabedoria. Então, eu acho que foi daí que se levantou uma nova pastora Thalita ali, de firmeza, né? De se impor mais. Se impor mais. Uma coisa que me incomodava. E a questão do pastor foi porque ele passou as mesmas coisas que eu passei, mas ele ficou menos duro. Porque ele era muito duro. Nas mensagens dele anterior, ele era radical. Ele era. Entende? E hoje ele consegue levar com muito mais leveza e sabedoria aquilo que ele passa e transmite sem perder a autoridade dele de pastor. Exatamente. Entende? Isso. Ele sabe conduzir a questão com... não mistura uma coisa com a outra, né? Não Isso. tem nada a ver. Ele não ficou mole. Isso, ele não ficou ficou mais mole. compreensivo, Isso, talvez. mais compreensivo, coisa que não era muito antes, né? Mas pelas coisas que ele atravessou e passou na vida, né? Porque o pastor, ele traçou o caminho dele
com Jesus sozinho, praticamente, assim. sozinho. Então, pra ele, talvez, entender que o outro, na época, anos... Isso, gente, eu tô falando há 10 anos atrás. Mais Pelo 10 amor, anos. mais 10 anos, que a igreja tem 15 anos, quase. mais 10 anos. E eu entrei na igreja em 2013. Olha as né? datas. Eu sou maravilhosa com data. Mas eu me firmei na igreja em 2013. A igreja nasceu em 2010. Isso. Em 6 de fevereiro de 2010. Eu sou maravilhosa com data. Sim. Mas A igreja vai debutar, né? vai debutar. A senhora cismou com isso, né, cara? Pelo amor de Cismei. Deus. A pastora quer fazer uma festa de debutante. quero A gente fazer. não quer deixar... Não é a festa. A gente não quer deixar o nome. Porque ela Lembro, falou que é muito brega. é brega demais, pastora. brega, Pelo amor, não funciona. Mas Não. enfim. Mas eu lembro, eu entrei na igreja e eu fiquei naquela chove não molha durante 3 anos até me firmar em 2013. Sim. E aí as coisas mudaram, mas eu acho que é exatamente isso. Acho que o tempo e as pancadas, né, que o pastoreio traz, foram amadurecendo e endurecendo um pouco mais a senhora, para que o seu coração fosse preservado também. É verdade. Acho que isso é necessário. E o do pastor precisava ser um pouco mais maleável para ele poder ser talvez um pouco mais compreensivo. Sim, sim. Mas, falando como alguém que está aqui, uma das pessoas mais antigas da igreja, eu adoro isso. Depois da Ana e da Dona Cleusa. Claro, vale ressaltar, o pau quebra. Vai comer. Não, depois da... Mas eu e o Alan, a gente chegou a essa conclusão alguns dias atrás, que, assim, é um assunto que ao mesmo tempo que eu fico feliz porque a gente perseverou, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente enfrentou, apesar dos puxões de orelha que não foram fáceis de ser ouvidos, mas até na época em que o pastor era mais duro, eu agradeço a Deus, porque o amadurecimento que eu tive, o pouco amadurecimento que eu e o Alan a gente teve até aqui, foi graça, a gente foi forjado no fogo. É isso aí. Então, não é igual esse pessoal aí, não. não. É esse pessoal aí que não toma bronca, que não, entendeu? Não é igual, não. O pessoal acha duro quando ele manda tomar banho, né? Gente, olha, vocês não estão entendendo. Mas ele fala do altar, ele não fala pessoalmente. Vocês não viram o pastor Rogério falando assim com você, assim, ó? Direto, né? assim, olhando dentro do teu olho, assim, ó. É complicado. Mas, enfim, a gente foi forjado no fogo. Eu penso muito isso e eu agradeço muito a Deus por isso, de verdade. Mas a senhora acha que qual foi um fator, assim, que... Acho que eu até dei uma cola para a senhora nisso, mas qual foi o fator que fez a senhora, assim, talvez ter endurecido um pouquinho mais o casco? E como que é, tipo assim, lidar com isso? Eu acho que foi a questão de ingratidão. Mas, assim, hoje eu encaro de uma outra maneira. Foi preciso eu perder algumas pessoas, ciclos se encerrarem, para eu poder amadurecer. Porque eu hoje entendo que nem todo mundo vai ser para sempre. Tem gente que vai ser para sempre. Em nome de Jesus. Mas tem gente que não vai ser. Ela vai servir com você durante um período e vai servir muito bem, mas ela vai embora. Entende? Então, hoje, eu tenho um pouquinho dessa maturidade para entender isso. Por mais que seja muito difícil, porque é muito difícil você lidar com gratidão. Mas você tem que entender que são ciclos que se encerram. Uhum. Entende? Ah, pastora, mas a pessoa foi ingrata. Cara, ela vai colher daquela ingratidão, plantou, entende? Né? Eu tenho uma coisa, eu não vou colher disso. Ingratidão, ingrata, né? Pode falar qualquer coisa, mas ingrata não tem como falar que é ingrata. Mas já que a gente entrou nesse assunto, a gente sabe que o pastor, há uns anos atrás, 4 anos? Foi 4? Foi 5 anos? Foi em 2018. 2018, né? Ele passou por um quadro que a gente acredita que tenha sido depressão. Apesar de não ter... Acho que não foi diagnosticado, né? Mas foi. Eu tenho certeza, quem viveu aqui, quem acompanhou, viu isso, né? Como foi pra senhora, assim, do lado do seu marido ver isso, assim, viver Olha, isso? foi muito difícil, porque eu vi uma pessoa que eu nunca vi durante o meu tempo de casado. Porque eu sempre vi um marido muito positivo, muito pra cima, muito determinado, muito ousado, muito louco, né? E eu vi um homem ali totalmente falando em morte, em morrer, em fechar a igreja, em dar cabo da vida. Tipo assim, sem pensar na esposa, sem pensar na filha, sem pensar no ministério. E tipo assim, se fechar ali. Uhum. Entende? Se fechar ali, tipo assim, eu não quero mais nada disso. No casulo, né? No casulo e, tipo assim, por mais que eu falasse, volta a ser o homem de Deus que você é, ele não conseguia. Ali foi muita oração mesmo, foi Deus. Porque, sinceramente... Mas como que ficava, assim, eu entendo assim, né? Eu lembro exatamente quando eu lembro
de quando começou, eu acredito, assim. Sim, Eu lembro que foi um culto muito triste. foi. Eu chorei junto com o pastor, porque acabou comigo, né? Enfim, as pessoas na época que deixaram a gente eram pessoas importantes e relevantes aqui dentro. E a gente sofreu muito também junto com o Foi. pastor, junto com vocês. É. Mas como foi com a senhora? Porque o pastor, assim, essa parada é muito sinistra, né? O pastor, ele pôde viver o luto dele. É igual quando o pastor perdeu o pai dele, né? É. Foi uma perda pra senhora também. Eu sei Foi. que é o pai do pastor. Mas, Mas a senhora não pôde viver. então, quando ele sofreu essas duas questões, as questões dele, eu não pude viver nada disso. Isso aí. Porque eu precisava cuidar dele. É. Entende? Eu precisava cuidar dele. E como faz? Pra você. Como, assim, é porque eu não imagino, assim, sabe? Eu fico me questionando Entendi. nisso, entendeu? Tipo, como que É muito faz? Deus, é oração mesmo. É pedir a Deus muita graça, porque assim, o teu foco, tu fica tão preocupado ali com o teu casamento, com o teu marido, que você não consegue pensar na dor que você talvez está sentindo. A senhora acha que a senhora ignorou, talvez? Eu essa dor? ignorei bastante. E foquei nele. Porque a minha preocupação era ele fechar a igreja, vou fechar a igreja, ele acabar com a vida dele. Entendi. Porque não faltou muito, não faltou oportunidades, né? Ah, E assim, é desesperador. é desesperador. Mas e como. Cara, porque pra mim é uma coisa tão sinistra isso. Porque a mulher, ela tá acostumada a sentir muito, né? É. Tudo bem que a galera é sanguínea, colérica, né? Que a gente sabe que aqui a igreja é rodeada disso, é impressionante. Mas é porque a gente, é igual a senhora fala, né? Quem fala muito, eu acho que quem fala muito sofre muito. A verdade é essa. Sim. Mas, assim, a senhora acha que de alguma maneira, a senhora também sofreu algo perto disso, de depressão, ou não? Não, Ou a senhora não. não Nem assimilou? cogitei essa questão de depressão. Não. Não. Você não teve tempo também, Não né? tive tempo. Não tinha como. Eu sempre estava preocupada em cuidar. Entendi. Em cuidar do meu marido, em cuidar da minha família, em cuidar do meu ministério, da igreja em si, das pessoas que confiam e confiaram na gente. Sim. Essa liderança. E a senhora acha isso um fardo? Assim, Não. Tipo assim, não ter conseguido viver esse luto, a senhora considera isso? Porque alguém pode pensar e falar assim, é porque ela só tá cuidando, e quem cuida dela? Porque hoje em dia acontece muito isso. Sinceramente, eu Não não vejo o encara desse ministério como um fardo, eu não vejo que eu preciso ser cuidada, ai, tadinha dela, ninguém cuida dela, não. Quem cuida de mim é Deus, quem cuida da minha família é Deus. E eu amo o que eu faço, entende? Aham. Eu amo. Não foi fácil lidar com as questões Sim, de claro. ingratidão. Eu chorei, Muito. né? Muito. Fiquei triste, mas a gente foi vencendo. Se a gente chegou até aqui bem, foi porque a gente foi passando, entendendo que era propósito de Deus aquilo que a gente estava atravessando. E a gente não levou aquilo como um fardo e, é muito difícil, é insuportável. Não, vamos embora, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos abençoar a vida do povo, vamos profetizar na vida do povo. A gente sempre teve isso dentro da gente. E durante esse período, a senhora teve que fazer meio que esse papel pro pastor, né? Pro pastor. A senhora foi Porque ali ele lembrando se fechou ele. ali, né? E eu falava assim, eu quero ver um homem de Deus que profetiza, que determina a cura, sendo reativado de novo dentro de você. E hoje ele é esse homem de Deus reativado e Deus usa ele poderosamente. Verdade. E eu tenho orgulho disso, de eu ter casado com um homem de Deus que não se deixou abater por mais que as pressões vêm direto e vieram sobre a vida dele, ele não se deixou abater. Ele continua, ele luta e vai em frente, porque assim, por mais que ele sofresse daquele espírito da depressão, ele subia no altar e pregava. Verdade. Ele subia no altar e pregava. Verdade. Ele subia no altar e pregava. Ele subia no altar e pregava. Então, tipo assim, é para se orgulhar. Paulinho quer fazer uma pergunta. Fale. Eita. Lá vem. Pastora Thalita. Ih, tem que tirar o pé. Queria saber da senhora, como um pastor, já que a senhora falou desse homem de Deus, que é seu esposo, nosso pastor, eu queria saber da senhora o seguinte: ele, como um homem hoje influente no meio da mídia, responde muitas perguntas no Instagram, né? E na grande maioria também são mulheres que têm dúvidas em questão do casamento, vê vocês como um espelho e tem essa questão, esses questionamentos. Isso, por um acaso, essas mulheres perguntando tanto, causam um ciúme na senhora, um desconforto? Todo mundo acha isso. Pior que não. Pior que não. Eu já tive muito ciúme do pastor. No início, assim, no ministério, foi difícil.
Eu lidar. Porque, assim, eu sempre tive ciúme do meu pai. Aí eu passei esse ciúme pro pastor. Então, eu tive que entender, compreender que ele era um homem de Deus, Sim. que ele está disponível para ajudar as pessoas, Sim. né? E eu tenho que confiar nele, eu tenho que confiar que ele vai me respeitar, que ele está comigo. Sim. Então, tipo assim, no início do ministério eu tive algumas coisas, assim, de ciúmes, mas passou. Mas, assim, eu fico alerta, ó, essa pessoa aí tá Esquisita. Tá esquisita, tá com uma É porque intenção, tem, né? tem umas pombagiras sinistras, né? Impressionante. Que compra o salgado e dá pro pastor, do lado da pastora, essas coisas assim, entendeu? Tipo, Quer abraçar? Eu acho impressionante. Eu acho assim, impressionante. gente, não tem problema abraçar o pastor. Mas tem abraço e tem Mas abraço. Isso aí, tem abraços que são, né? Quer ser caliente demais com o pastor. A né? gente sabe como é que é. Tem Mas gente assim, que abraça as no pessoas corpo. que ele responde ali, e ele responde com todo carinho e amor aquelas mulheres, assim, e eu vejo, assim, o sofrimento, sabe? Eu vejo, assim, tem umas que passam um pouco do limite, ai, pastor, o seu é muito bonito, né? Mas aí eu entro em cena e falo assim, é mesmo, mas é meu, né? É meu. Não, e pra quem não... É isso que eu acho que também... Esse ciúme, é isso que eu falo até sobre o Alan, às vezes, né? Porque eu também... Eu não me considero ciumenta, não. Mas é exatamente isso que a senhora falou. A gente... Aí parece não. Eu falei isso ontem com algumas pessoas aqui na igreja. Eu não peço muito a Deus alguns dons, né? Eu não peço todos os dons que a Bíblia fala, nada disso. Mas tem alguns dons que eu peço. Discernimento de espírito, dom da palavra... Porque são dons para mim que eu acho que eu vou aplicar e vai funcionar para aquilo que eu sei que Deus tem para minha vida. Então, isso para mim importa. Então, eu não acho que é ciúme. A gente tem um discernimento. A gente sabe entender quando uma mulher tá... Tipo assim, ela precisa de um abraço porque ela tá triste, ela tá mal, foi maltratada. E o pastor dá aquele abraço de pai, como... A representação mesmo ali de Deus, assim, que a gente fala, né? Até a gente, sinta-se abraçada por Deus agora, o que o Espírito Santo tá te abraçando, enfim. E aí, a gente sabe quando é um abracinho quentinho, né? É verdade. Quando sobe em cima do altar e vai abraçar o nosso marido, né? Do nada, assim, cara, ninguém vai abraçar. É verdade. Pelo amor de Deus. Mas a senhora acredita que talvez tenha essa segurança toda? Porque a gente já sabe, mas quem está assistindo talvez não saiba. Mas é justamente por causa da relação que vocês criaram? Ah, com certeza. Né? É relação de confiança, de amizade, de Isso. companheirismo, né? Eu tinha esquecido a data do... Gente, o que tá acontecendo comigo? 16 anos, gente. É 16? A senhora vai fazer... a senhora ou vai fazer 16 ou vai fazer 17. Isso. Que ano que a senhora casou? A senhora lembra? 2008. 2008? É. Então vai fazer 16. Vai Fez fazer... 16. Fez 16, né? Fez. Ai, tá, que susto. Ai, meu Fez pai. 16, vai fazer 17 ano que vem. Gravidei. Caramba. Deixando a gente doido. Ai, meu pai. Então, essa questão, essa relação de tempo, né, e de confiança, de companheirismo. E assim, o pastor nunca me deu motivo nenhum. Verdade. Né? Ele sempre teve uma postura, ele sempre foi radical. Exatamente isso. Ele aqui sempre, a questão sempre foi assim, ó, homem com homem, mulher com mulher. Isso aí. Né? Quando uma mulher procura, né, no caso dele, que é pastor, ele vai orar, vai botar a mão e tal na cabeça. Mas ele fala, amor, aqui, ó, bota aqui, por exemplo, uma oração no peito da mulher. Ele bota aqui a mão aqui, no joelho. Ele manda eu colocar. E ele faz isso, quando eu não estou, ele manda as obreiras que estão verdade. fazer isso. É verdade. Então, tipo assim, ele sempre teve esse posicionamento. Sim. Que faz toda a diferença. Pra passar segurança pra senhora. Tem outro pastor aí, minha filha, aproveitar e tirar um casquinho. Né? Passar logo a mão na bunda, no peito. Exato, não, né? eu tô Tirar no aquela peito, casca. tô com a pressão no peito. Bota aí aqui, vem, bota... deixa eu orar, irmã. Isso, né? Tirar aquela casca boa, né? Que tem uns caras aí que só Jesus fala que é pastor, mas amém. Eu também não entendo isso. Vamos julgar, né? Quem somos nós pra julgar? Que isso? Né? Tá descrito pra gente não julgar. Não, mas... Pra não ser julgado. Então a gente não vai julgar. Com a mesma medida. Mas aí, se for assim, pastor, é com a mesma medida. É. A gente pode, então, porque a gente tá livre disso. Mas, porque aqui na tem uns caras aí que, desculpa o termo, safado, né? Pilantra sem vergonha. Verdade. Né? Verdade. Eu recebi, até um tempo atrás, uma senhora aqui na igreja, que veio aqui na igreja, que tinha trauma de pastor, porque o pastor deu uma alisada nela bonita. Uma senhora. Então, você vê como que tá aí a safadeza dos caras aí fora. Não, isso aí a gente pode falar qualquer coisa aqui da gente. Inclusive que a gente é radical aqui na igreja. Mas se é uma coisa que o pastor aqui preza, é por isso aí. Laís, eu posso falar o que eu tô sentindo nesse exato momento? Vontade de ir ao banheiro. Fazer xixi.
Se eu demorar mais um pouco. Não tem problema, gente, vai lá. desculpa, Não, preciso vai lá, vai lá. banheiro, socorro. Pausa técnica, rapidinho, deixa ela ir lá, gente. Estamos de volta contra o Ramon agora ficando doido. Gente, a gente fez uma pausa rapidinho que a pastora Primeiro grávida, fazer gente. xixi, gente. Tá pra descontrair. Não, Eu vamos não sei quando vai ir o ar. ao ar, né? esse- A Antonella vai ter, provavelmente a Antonella já vai ter nascido, porque ela vai nascer nascido. semana que vem. A gente já sabe disso. Daqui a Segunda-feira 15 que vem, dias. Daqui a 15 a gente vai estar aqui gravando, É provavelmente. aniversário. Mas aí ninguém me fala nada. Aí eu resolvi descansar no Senhor. Você não vai fazer nada no seu aniversário? Então, não, assim, eu falei com o meu marido, eu falei, Alan, o que vamos fazer no meu aniversário? Aí ele falou, não vamos fazer nada, vamos comemorar. Aí eu entendi, tipo assim, fique quieta. Aí eu, como assim não vai comemorar? Você tá ficando doido? Aí ele, Laís, não vamos comemorar. É aquela festa surpresa que você já sabe. Exatamente, mas dessa vez eles estão fazendo de um jeito Que é pra realmente você não saber pra de me nada. surpreender. Eu não sei o que eles estão inventando. Mas aí eu falei, aí a Roberta me deu a ideia, vamos numa pizzaria? Eu falei, Roberta, o ruim de ir na pizzaria é que tá tudo muito caro. E eu acho muito em cima da hora avisar as pessoas assim, faltando 15 dias, enfim, porque já tem um tempinho, poucos dias pro aniversário. Mas o povo tá com grana, o povo é próspero. Recebe aí, gente. Em nome de Gente Jesus. rica, a gente tá Isso. lidando com gente rica. Glória a Deus. É porque o dinheiro tá investido, por isso que eu falei isso, entendeu? O truque. Gente, a pastora Thalita fala sempre isso. Não fala que tá sem dinheiro. Tá doido? Fala que o dinheiro tá Amarrado? investido. Eu falei, então o dinheiro tá investido. Sim. Mas é porque... E eu gosto de ir pra lugares que tenham área kids, né? Por causa das crianças. Ah, A Alice... importantíssimo. Importantíssimo. A Alice tem 8 anos. Quase que eu erro a idade da minha filha. Meu Deus. Que Ela da tem 8 grávida sou anos. eu, né? Não. Enquanto é a senhora, ano que vem sou eu. Ano que vem. Ano que vem. E aí eu fico pensando nisso, das crianças com criança pequena e não pode comer, que não pode comer direito, porque a criança fica pentelhando. É verdade. A Alice não pentelha, mas pentelha porque fala que tá chata, com tédio, tá irritada, tá sem graça. Aí ela vai ficar rodando dentro de uma pizzaria que não tem uma área kids, aí verdade. encarece. Aí eu não queria ir pra pizzaria, aí a gente entrou nesse assunto, assim, né, eu e a Roberta. Aí semana passada, até um desabafo, eu acho um absurdo Pode isso. desabafar. Enquanto isso, documento. Isso. A Roberta falou, vai fazer o quê? Eu falei, Roberta, olha só, a gente me responde só uma coisa. Só uma coisa. Meu aniversário vai ser comemorado no dia 7 ou no dia 10? Por quê? Porque dia 7 é o meu aniversário. Mas tem gravação do podcast, que é toda segunda-feira a gente grava um episódio. E aí, tudo bem que... Ai de você se não gravar com o Ramon. A senhora já sabe, né? O meu dilema, minha vida agora, eu quase vendi a alma, né? Praticamente, porque o Ramon, ele fica Ai, em cima. sim. Ai de mim se falar que não vem, mas sinto informar. Se eu vier semana que vem na outra, eu não Pedro venho já tinha me mandado mensagem perguntando a confirmação da minha presença. Não, dia 14 eu não tô aqui. Dia 14 eu vou estar passeando. Então, chique. E aí a gente vai, o Alan vai entrar de férias, a gente vai passear. E vamos ficar alguns dias fora. Mas aí eu entrei, fui perguntar, inocente, pastora, pra não estragar o trabalho de ninguém, a surpresa de ninguém, perguntei. E você já tá estragando? Direto, né? Toda vez. A senhora já fez uma sempre. também na igreja e eu estraguei. A pastora fez uma festa surpresa pra mim. E eu combinei uma festa com todo mundo que a pastora tinha combinado. E aí tinha 2 bolos, tinha o dobro de salgado, o dobro de refrigerante. Aí eu lembro como se fosse hoje, a senhora, no final do culto, assim, gente, vamos lá pra casa. Aí entra alguém assim, sai alguém com um bolo, a senhora. A gente organizou a festa surpresa que você falou que nunca teve festa surpresa. E aí você me arrumou uma outra festa, tá vendo, Laís? Aí o que é isso? Aí o bolo na minha frente, assim, a senhora, eu nunca mais a senhora fez mesmo festa surpresa pra mim, porque eu estrago, eu tenho circo-tico, eu estrago, realmente. É difícil. Aí o pessoal não quer me falar se vai comemorar dia 7, se vai comemorar dia 10. Aí eu não sei quando que vai ser, porque eles não falam, porque dia 10 é dia de GC, eu tô no GC, e se fosse no dia 7 também eu estaria no GC, porque fominha que sou. Mas tipo assim, eu não sei, sabe, quando que vai ser, e eles não estão me falando. E quando eu pergunto o GC inteiro, inclusive, pastora, rebelião está sendo feita lá no GC Morada? Isso. Que as pessoas estão contra mim. Só porque eu gostaria de saber para eu poder fazer uma escova, ir com uma Mas maquiagem. já fica pronto. Tanto pro dia 7, tanto pro dia 10. Pronto. Meu horário já... É verdade, a senhora tá certa. Surpresa. Aí eu broto linda. Entendi, tá certa. Então, já que estamos falando do tema aniversário, sabemos que a Antonella comemorará o aniversário dela no dia 7 de outubro no ano que vem. Inclusive, não estou chateada, tá, gente? Não ligo. Super de boa, não tem problema nenhum. É de dar só no dia... colocar na minha cara que É nasceu claro. no dia do teu aniversário. Porque assim, é claro, pra senhora nunca mais esquecer de mim. A senhora não vai esquecer, porque aquilo que a senhora falou aqui, o nosso ciclo vai ser pra sempre. Não tem como te Em esquecer, nome- Laís. Você é inesquecível. Obrigada, caramba! É muita carência.
É muita carência. Não, que isso, gente. Eu sou uma pessoa legal que eu amo, enfim. Ela vai nascer dia 7. Ela fatal. Pastora, é bom a senhora já aceitar isso. Dia 5 é o Café das Mulheres. 5 de outubro de 2020. Dia 5, depois do Mas café. aí, como é que a senhora quer que faça isso? Não, depois do café. A senhora já pensou, pastor, saindo daqui? Já. 200, 300 mulheres aqui no Café de Não, Mulheres. depois, passar. Ué, mas como que o pastor vai fazer vai dirigir com a senhora pra Botafogo? Tranquilão. O pastor, tranquilão? De boas. Ele vai estar Certo. energizado do café. café. Aí imagina a senhora. Ele tá energizado do culto de ontem. Nem conseguiu dormir direito. Ele falou isso pra gente lá na salinha. Ele falou, eu não vou conseguir dormir hoje. Ele não conseguiu Ele dormir. tá... Gente, a gente riu Tava tanto dele energizado. ontem. Porque a senhora viu. E na hora que ele foi lá atrás, ainda ele abriu a porta assim, botou só a cara É. e saiu de novo. Cara, mas aquilo ali deu uma aliviada pra caramba, que a gente tava discipulando 2 pessoas ontem e o pastor entrou na sala pra conversar e Do ficou. nada. Aí a pastora veio, buscou ele voltou de novo. E ficou nessa demônio e a gente deu muita gargalhada com isso, que o pastor, ele é assim, gente, é muito engraçado. Mas enfim, falando já que a gente entrou nesse tema aniversário, já sabendo que a Antonella vai nascer dia 7 e vai fazer aniversário junto comigo ano que vem, e eu estarei linda e bela cantando parabéns pra ela no aniversário dela sem problema nenhum. Tranquilamente, sem nenhum tipo de sentimento contrário a isso. Pode ter certeza disso, eu não ligo. O que a gente sabe, mas a galera não sabe. Quantos anos a senhora tem? A senhora fala? Tem problema de falar? 35, 35, novíssima Uma mesmo. mocinha. Uma moça, gente, na flor da idade. E aniversário pra senhora? Ah, não, festa é tudo pra mim. Festa, assim, é comemoração. Seja um bolinho ou seja um festão. Tem que ter alguma comemoração. E isso eu ensinei bem os meus discípulos aqui. Porque eles gostam de festa. Mas é porque eu verdade. tenho dentro de mim a segunda questão de agradecimento a Deus pela Legal. vida, pela oportunidade de a gente estar vivo. Então, Verdade. tudo pra mim é comemoração. Por exemplo, né? Eu vou entrar agora, vou ter a Antonella, vou ficar um tempinho mais quietinha, tentar, né? Tentar. Não prometo que Corta. irei conseguir. Corta pra pastora. Mas dia 24 é aniversário do pastor. E eu quero comemoração. Eu quero que a igreja certo. esteja com ele. Eu quero que todos estejam reunidos para agradecer a Deus pelos 50 anos da vida dele. Legal. Entende? Então, é assim, igual você falou, né? O que você quer fazer é comemorar o seu aniversário, é agradecer a Deus que você está na Exatamente. presença de Deus, que você está viva, que você está com saúde, que você tem uma família linda. Verdade. Então, tipo assim, você tem muitos motivos para agradecer. Verdade. E porque as pessoas dizem, ai, não, é porque eu não tenho dinheiro. Ai, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso eu aprendi com a minha mãe. Não importava se a gente tinha muito ou pouco de dinheiro. Era um bolinho que sempre tinha para ser comemorado ali, aquele momento Que de legal. aniversário. Então, se todas as pessoas fizessem isso, elas seriam menos amarguradas, Verdade. né? Elas seriam menos amarguradas. Se elas fossem mais gratas. mais gratas ao Senhor pelo dom da vida. A gente tá vivo, gente. Verdade. A gente tá com saúde. A gente tá bem mesmo passando Nós- pelas os nossos, situações. né, Porque estão parece bem aqui, também. né, o tempo todo eu falando que eu vivo uma vida perfeita e maravilhosa. Não! Eu vivo as lutas e as guerras como qualquer outra pessoa vive. A diferença é se eu vou permanecer nessas guerras pro resto da vida. Verdade. Essa é a diferença. Entendi. As pessoas precisam entender isso. Então, tipo assim, se Deus me deu a oportunidade de comemorar o meu aniversário, de comemorar uma data de alguém, eu vou comemorar. Entende? O pessoal sabe tanto que eu gosto de festa que eu acho que esse ano eu tive umas 4. Foi. O Paulinho fez ali assim com a mão. 4? Foram 4. A gente, comemorações. Então, gente, tipo assim, a gente inventou toda hora uma festa pra senhora. hora. Então, tipo Que assim, legal. isso é bacana. Então, tipo assim, as pessoas precisam entender que elas precisam ser gratas a Deus pela vida. Nem que seja a senhora falou, né, que a sua mãe, apesar de todas as dificuldades, Tinha um bolo. sempre fazia um bolinho. Sempre. A senhora acha que puxou isso dela de É, querer tudo, de festejar tudo? De festejar tudo. Porque a dona Ângela é bem animada. Bem animada. Ele é meu pai. Ô, meu pai. Não, então, eu acho legal. A senhora já citou eles algumas vezes aqui, eu tava querendo entrar nesse Casalzinho assunto. de pombinho. Exatamente. Gente, olha, eu não vou esquecer quando a gente foi lá no clube dos Correios uma vez. Eles namorando. E eles namorando na piscina, igual eu lembro que eu e o Alan, a gente era recém-casado na época. Eu acho que a gente não exalava tanto namorico como eles, né? como eles, porque eles Mais estavam 40 anos de casado. 2 E pombinhos. até hoje é assim. Até hoje. Até hoje é assim. A senhora acha que é por isso que teve essa referência tão forte sobre casamento? Com certeza. Com certeza. Eles são o meu referencial de casamento e de cumplicidade que eles têm um com o outro. De amizade e lealdade que eles têm. A senhora acha que até dentro do... É porque eu conheço, né, gente? Então eu sei. No sentido de... A senhora é muito parecida com o pastor Luiz. Ah, sim.
A senhora é muito parecida com o pastor Luiz. Muito meu pai. Bem calma, mais tranquila, mais branda, assim, sabe? E peguei a agilidade da minha mãe. Que a pastora ela é Ângela toda é agitada também. Ela agitada, pega assim. e faz. Isso. Então, eu acho que é uma mistura boa Uma dos mistura. dois. A senhora acha que... A senhora acha não, tenho certeza disso, né? Mas qual foi a importância de crescer num lar? Cara, e sinceramente, eu não tô nem aí se isso vai ficar ruim pra alguém. E eu espero que as pessoas entendam isso. É porque eu cresci num lar disfuncional, não cresci numa família estruturada, e eu sei os impactos que isso teve na minha vida. E Então, eu é um sei impacto muito grande. muito grande. E eu sei que a senhora não viveu uma família de margarina, mesmo crescendo num lar Sim, sim. conservador e com o pai e a mãe dentro de casa, né? Eu sei que a senhora enfrentou, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu acho legal o impacto, se a gente isolar só a senhora nesse impacto, a senhora acredita que crescer num lar com seu pai e com a sua mãe, com os ensinamentos e vendo aquilo ali, realmente fez muita diferença em quem a senhora é hoje? Com certeza, absolutamente. Meu pai e minha mãe são referentes de homem e mulher de Deus, de Isso aí. casamento, Verdade. entende? De ajudar o próximo. Essa questão minha de servir, a meu pai e minha mãe não tem tempo ruim. Se ele tiver que te Verdade. levar num médico aqui, meia-noite, 3 horas da manhã, ele vai te Verdade. levar, ele vai fazer. É o jeito dele. Então eu cresci com isso. Vendo isso, eles ajudarem as pessoas, e muitas das vezes eles precisando de ajuda e ajudando pessoas. Era difícil? A senhora tem quantos irmãos? Fala pro pessoal saber. Eu tenho 2 irmãos. E aí eram 5 pessoas numa casa? 5 pessoas numa casa. E assim, só meu pai trabalhava, né? Que minha mãe, ela abdicou para cuidar da gente, cuidar de mim e dos meus irmãos. Né? Ela viveu ali a vida dela pra gente. Entendi. Né? Dedicando completamente. Completamente, integralmente. Caramba. Depois de muitos anos que ela quis estudar, que ela tinha parado, tipo, pouca série, né? Não lembro exatamente, mas aí ela quis estudar e ela fez técnico de enfermagem. Que legal. Então, tipo assim, depois de muitos anos, quando a gente já tava velho, Que ela foi estudar? Foi estudar, cuidar da vida dela, assim, profissional, né? Vamos Que dizer assim. legal. Ela foi ser cuidadora de idoso e assim foi. Caramba. Mas, tipo assim, depois de muitos anos. Ela realmente dedicou a vida Ela dela pra dedicou vocês. ali. E hoje tem muitas mulheres aí que... eu não vou parar minha vida por causa de homem e de filho. Né? Uma palhaçada. Né? Minha mãe sempre foi a esposa ali. Chegava, a comida estava pronta, chegava, as roupas estavam lavadas, passadas, a roupa estava tudo limpa, tudo organizado. A senhora, eu sei disso, que eu admiro isso na senhora, inclusive. Um dia, gente, eu chego lá, em nome de Jesus, meu pai, eu tô batalhando pra conseguir chegar lá. Ainda não consegui não, tá? Tô bem longe, eu acredito. Mas eu sei, a gente sabe aqui na igreja que a senhora é extremamente obcecada por limpeza e organização. É verdade, eu puxei da minha mãe essa parte. Puxou. Mas como foi assim? Porque a senhora casou com quantos anos? Eu casei com 18 anos. Era uma menina, né? Uma mocinha, meu Mas Deus. a minha mente sempre foi... Parecia que eu tinha corpo de menina de 18, não corpo, não, que já era um corpão, assim. Mas, assim, é aquela fragilidade de menina de 18, mas um comportamento de menina já de 25, 30 anos. Entendi. Eu sempre fui mais à frente, né? assim, né? Sempre encarei as coisas de Deus com mais maturidade, responsabilidade, trabalho, né? Tipo assim, eu nunca tive medo de nada. Entendi. Eu sempre encarei tudo, né? Igual essa questão da cesárea. Por que você tá com medo? Eu não tô com medo de nada. Caramba. Vou tomar outra hack de novo pela segunda vez, vou cortar minha barriga pela segunda vez e... E vem o terceiro, pastora? Olha... Vamos lá. A mãe da senhora teve 3. A mãe da senhora teve meus planos, mas depois que eu vi algumas coisas assim, eu tô isso, repensando, cara. entende? Tô repensando. Mas ainda não é um caso fechado. Não, tô super aberta. Se Deus me permitir. Não vamos ligar, então, por enquanto. Não vou ligar, não. Vamos aguardar, né? Mas vou aguardar, sim, vou estar na dispensação. Também não vou esperar 12 anos. Por favor. Por favor, né? Em nome de Pra Jesus. ter um outro, pelo amor de Deus. Mas também tô aberta, assim, não tô com a mente fechada, igual eu fiquei muitos anos, assim, pra ter uma outra criança, né? Tô livre, assim, pra... A senhora é a mais nova dos 3, né? Eu sou a mais nova. Dos 3, a senhora é a mais nova. E como foi, assim, crescer com 2 meninos? Olha, eles me chamavam de árvore de Natal, porque Por quê? a minha mãe sempre me botava toda papagaiada, né? Eu botava toda Entendi. papagaiada, cheia daquelas coisas. Cheio de enfeite, cheio de penduricalhozinho. E assim, teve vamos dizer assim, uma diferença muito grande, uma distância muito grande da gente. Por quê? Porque minha mãe me tratava todo cheio de
legumezinho, porque era uma menina, É. e eles com mais dureza, né? É. Então, eles achavam sempre que eu era X9, que X9 tudo pra minha mãe, porque eu sempre fui se falar a verdade. Aí, minha filha, é aquela guerra de criança. Que a senhora tava fofocando Tava deles. fofocando. Mas, na verdade, a senhora só tava falando a verdade. Tava falando a verdade. E eles se acobertavam? Se acobertavam um no outro ali, né? Um Coisa de único criança, encobrindo... Né? Encobrindo... Gente, tá chegando um caldinho de feijão, pastora. Que isso? Juro pra senhora. Muito chique. Caraca, não, a gente ó. preparou. Isso aí foi surpresa do Ramon e da Samara. Isso, arrasou. Gente, que loucura! Obrigada. Que isso. Obrigada, Ramon. Pô, aí a gente come com... A gente come como não? A gente come com a boca, mas... Gente, a pastora, ela tem toque com limpeza real. Arrasou. E não é só limpeza do ambiente, não, é dela também, porque O dente. Gente, ela- se tiver um feijão aí, bota nos comentários. Pastora, você tá com feijão no dente. Tô comendo aqui um caldinho de feijão, então é uma delícia, hein? tá cheiroso pra caramba. Cheirosíssimo. Caramba, Obrigada. eu não Eles literalmente sabia. falaram que ia me tratar como uma rainha. É, o Tô me Ramon ontem sentindo. falou, não, a gente vai tratar a senhora igual uma rainha. Até eu vou comer, pastora. Tô me sentindo, muito bom. Uma delícia. Caramba. Muito bom. Não, isso porque eu coloquei mais cedo lá, falei assim, gente, aí, vamos fazer o que mais tarde? Aí o Ramon, leva um café, eu vou levar um bolo, e acabou. Gente, aqui é o Ramon. Tô tratando a pastora como uma rainha assim, porque É toda vez que a gente vai lá na casa dela, do verdade. pastor, ela nos trata como um príncipe. É verdade. Então, ela tá sempre servindo a gente. Isso aqui não é puxação de saco. Eita. A gente só tá fazendo o que a gente aprendeu com ela e com o Amém. pastor. Isso aí. A gente aqui adora quando o pastor chama a gente pra comer lá na casa dele. O Paulinho só tá jogando pra ir de novo pra A senhora viu? Comer na chácara do pastor. Ele tá o tempo todo falando isso. Gente, mas é verdade. Querendo, de qualquer jeito. Não, inclusive ela entra de férias. Pô, mas aí caramba. Vou A Antonella, caraca. Mas vai ter oportunidade. Essas férias dona caiu mal pra caramba. É porque tem pouco tempo a gente foi lá, né? A gente teve. É A verdade. gente do nada. Deus abençoou a gente com o carro. E eu falei pra pastora que assim que Deus abençoasse, a gente Parece lá. apareceria lá na chácara. Aí eu, do nada, acho que foi no sábado à tarde, eu liguei pra pastora. Você quer que eu leve um café da tarde pra senhora? Foi mesmo. Aí ela, tá bom, então traz. Aí, quando eu ia passar na padaria pra levar o café da tarde, Paulinho, o pastor mandou um áudio. Não traz café não, vem logo, vem. Aqui a gente leva vocês pra comer. Vambora, senão vocês vão demorar muito. Aí ele ficou mandando mensagem a cada 10 minutos. Vocês vão vir aí, pastora. Laís, olha o que tu me arrumou. Se você não vier agora, meu marido vai ficar chateado porque vocês falaram que vinham e do nada não vai vir. Aí a gente chegou lá, em 1h20, 1h30. E aí chegamos lá, eles levaram a gente pra comer num lugar lá maneiríssimo. Uma vista linda. Tirou foto lá. Cara, a pastora nessa questão é tão mãe, que num domingo de carnaval, a gente, igual uns doidos, uma caravana indo pra casa dela, na chácara dela. A pastora, vocês já estão vindo? Vocês não comeram nada não, né? Que eu já tô fazendo a janta pra vocês. Cara, é muito mãe. E vocês saíram daqui Mãe. tarde da noite, porque o culto Sim. acabou. Tu lembra? Eu lembro, o culto acabou. A Mas gente o chegou culto lá, a não acabou janta já tarde. feita já. O culto não acabou tarde, mas Não, aquela mas o coisa, aquele caminho. procedimento, né? De tipo, fecha as coisas, se despede das pessoas e todo mundo se reúne pra sair. Acho que vocês saíram todos juntos daqui da frente. Foi. Daqui da porta da igreja, eu lembro Isso. vocês indo assim nos carros. E aí, todo mundo. Eu E o cheguei lá, caminho a ainda. gente foi tomar café da tarde eu esqueci o nome do lugar, mas é um lindíssimo lugar, maravilhoso. O café, a comida, tudo lá tava perfeito. Nossa, impecável. E a vista linda. E aí, quando a gente saiu de lá de à tarde, que a gente passou o finalzinho de tarde, início da noite naquele lugar, a gente já chegou na casa da pastora dela. Eu vou fazer hambúrguer artesanal pra gente hoje. Aí o Alan, pelo amor de Deus, pastora, como que eu vou conseguir comer isso? E aí a pastora, gente, eu vou fazer, vocês chegarem, vocês vão querer jantar. Aí ficou numa disputa, né, porque ele tinha agendado um compromisso pro dia seguinte. Deixa, Aí eu fiquei, não, a gente não vai não, a gente vai ficar. Pastora, Ainda bem que ele ficou, né? ainda bem que ele ficou. Gente, na moral, olha, meu marido ouve tanto se ele não fica, se a gente volta, é porque tinha um outro compromisso que estava agendado, mas não estava completo, 100% firmado. E aí ficou naquela, poxa, vamos voltar, porque a gente combinou, vamos voltar. Eu falei, Alan, ninguém vai.
Ninguém vai. Eu falei, olha, se eu voltar pra Ninguém foi. Realengo... E ninguém foi. O pastor falou, ninguém vai, fica aqui. O pastor falou, mas aí o pastor, não, fica se você quiser. Aí a pastora já é diferente. A pastora, vai, Alan. Ele já tinha um rancor já. Não, já, claro, fica se você quiser. Se você não ficar, eu vou ficar chateado. E eu falando, não, pastora, eu quero ficar. Quem não quer ficar é ele. Ele pode ir, eu fico. Eu falei isso pra pastora. Eu falei, ele pode ir, eu fico. Se a senhora quiser, eu fico. Não tem problema, não. Eu e a Alice, a gente ia. E a Alice também não queria vir embora. E a gente acabou, graças a Deus, o Alan ficou. E depois a gente foi comer no Madeiro. Caramba. Você mudou os planos todos. Em vez de fazer hambúrguer artesanal, assim, maravilhoso. Mas aí a gente também nunca tinha ido no Madeiro. Foi mesmo. Então foi por isso. Aí a gente foi no Madeiro, aí a gente ia comer a torta lá, acabou que não deu pra comer porque tava fechado. Mas foi um final de semana muito Bem agradável. legal. Que tristeza. Agora que eu lembrei. Não, tristeza porque a gente não vai poder ir lá até vocês. Mas uma super alegria porque a Antonella estará entre nós já finalmente, depois de tanta espera. Mas voltando ao assunto agora que a senhora conseguiu acabar de comer o seu caldinho, sobre como a senhora falou, né, no início do programa que não passou fome, mas tinha escassez. Como era, assim, nesses momentos de escassez? Na verdade, foi mais porque o que aconteceu? Minha mãe e meu pai, a gente morava em Alchim, lá na... Onde o vento faz a Cantão curva. distante. Então, eles venderam a casa e compramos o terreno aqui, então estava em construção. Então, imagine fazer obra, Caramba! 3 filhos e só meu pai trabalhando. Aquela dificuldade. Não era fácil, né? Caramba, pastora. Então, a gente passou mais por essas situações, assim. Mas, cara, hoje eu vejo que tudo é um aprendizado. Isso forjou a senhora Forjou. pro início do casamento? Pra tudo. Pra gente se saber estar num dia muito bom e num dia muito mal. Uhum. Entende? Como foi, assim, pra senhora essa transição? Porque quando a senhora conheceu o pastor, como foi isso, assim? Porque a gente sabe que a senhora é muito decidida aqui. Eu tô imaginando as pessoas assistindo esse programa e, tipo assim, nossa, essa mulher, ela é muito rádio, tudo pra ela é maravilhoso. Porque eu vejo a senhora falando e apesar de já conhecer a senhora, eu fico admirada porque realmente a senhora é assim o tempo todo. Tipo, a senhora não acha um peso, o casamento a senhora não vê como um peso a gestação, os filhos, a maternidade, o trabalho, o servir, a senhora não vê nada disso como peso. E eu acho isso admirável porque a senhora tá o tempo inteiro falando o quanto é legal, o quanto é maneiro e o quanto a senhora é feliz e realizada, apesar dos problemas. Então, como foi tão nova, 18 anos, a diferença da senhora com o pastor é de 15 anos? 15 anos. 15 anos de diferença. Como foi casar e tão nova sabe, com pouca idade? No início, foi tudo muito, muito rápido. Uhum. A gente namorou, noivou e casou em 6 meses. Por quê? Esclarece isso, porque o povo... Eu não tava grávida. Eu não tava em fornicação. Entendeu? Eu tava decidida a querer formar minha família. Isso. E nessa questão ali, da decisão do casamento, né, cedo ali, minha mãe e meu pai me apoiaram. Que legal. É isso que você quer? Então, vamos lá. Eu não fiz sua festa de 15 anos, mas você vai ter sua festa de casamento. Foi a festa, né? Foi lindo, maravilhoso, muitas pessoas. Eu nunca vi na vida, mas estavam lá. Né? Tem que deixar bem claro isso. Fique claro. Muita gente, muita gente. Nem precisava, né? E no início ali, né, do nosso casamento, eu achava que eu ia viver um conto de fadas. Porque eu via muita novela, muita coisa. E o pastor super, super delicado, né? Igual um coice de cavalo. Poço de delicadeza. E eu totalmente fragilizada, filha do pastor Luiz, cheia de dengo. Imagina, a menininha dos olhos do papai. Então, tudo pra mim era muito extremo. Então, eu chorava. Aí, você tá chorando por quê? Meu Deus! Ele não sabia me compreender. Hoje ele falou, Thalita, como você me suportou? Eu fui muito grosso com você, né? E várias vezes pedi desculpa. Eu falei, a gente era imaturo. Eu não sabia lidar com os meus sentimentos e você não sabia lidar com os meus sentimentos e nem com o seu. É porque duas pessoas diferentes. Então, a gente foi ali se entendendo, se respeitando, né? Na minha casa nunca teve briga, gritaria, discussão, mas porque a gente decidiu isso. Eu lembro uma vez ele virou para mim e falou assim, aqui dentro nunca vai ouvir a palavra divórcio. E a gente nunca falou essa palavra ali. Então, em 15 anos de casados? Em 15 anos. E ele podia muito bem ter o contrário, porque ele não tem referência nenhuma. O pai largou a mãe,
aquela coisa toda. Então ele podia ser muito bem, eu vou ficar com essa mulher, vou ficar chorando o tempo inteiro, Caramba. né? E pelo contrário, não, ele quis fazer diferente. Entende? Então eu fui entendendo que ele era uma pessoa mais enérgica, né? E eu era uma pessoa muito sensível. Então acho que é por isso que hoje ele chora mais. É verdade. Não Aham, faz vocês nada. trocaram completamente Totalmente o papel. a personalidade. É impressionante isso. Então, tipo assim, realmente foi a questão ali de ser forjado ali. O casamento faz isso. Sim, é verdade. Mas, assim, foi o nosso início. Eu falo que a gente teve muita química. Sim. Assim, foi uma questão muito de vontade de dar certo, vontade de amar. Né? Não que eu era super, mega apaixonada e ele por mim, não foi isso. Mas, assim, ali... A decisão, né? Teve uma conexão muito grande. Assim, é uma coisa inexplicável. Sinceramente, desde o início, assim, eu falo, caraca, a gente se conectou de uma tal maneira sem se amar. Aham. Entende? Aquele amor enlouquecedor. Entendi. E hoje a gente se ama muito. Enlouquecidamente. Completamente diferente Foram do início. construindo, né? Vamos dizer assim, no início foi uma coisa mais carnal, Sim, entendi. né? E hoje é uma coisa totalmente amorosa, né? Ali de Tudo junto, né? tudo junto, de companheirismo. Tem o companheirismo, a amizade, Tem tudo. tem o romance, Isso. tem a carne junto, Né? é um casal, né? É um casal, Tem que ter. isso. Então, tipo assim, você vê que é questão de um sacrifício. Por que eu falo isso? Porque as pessoas acham que casamento é a mil maravilha. Ai, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Verdade. Não é assim. Você tem que sacrificar, você e o Alan o tempo inteiro. Verdade. Eu e o pastor, a gente tem que sacrificar o tempo inteiro. Então, as pessoas acham que só o outro tem que ceder. Só o outro tem que fazer. E fica o tempo inteiro cobrando do outro. O tempo inteiro isso. Sendo que ela pode fazer. Entende? Aham. Eu cobrava muito, eu sei no nosso início, eu cobrava ele dele ser mais carinhoso. Né? Chegou um ponto dele virar pra mim e falar assim, pô, me deixa em paz. Você fica em cima de mim, não sei o quê. E hoje, gente, olha... Gente, olha, é o completo oposto. É o oposto. É Eu o falo assim, caraca, cara, tu tá em cima de mim o tempo inteiro. Né? Aí Não, a senhora tá fora e ele liga. ele liga. Vai demorar? É. E aí, se ele puder ir no lugar onde a senhora tá, Ele vai ele tá. vai. É impressionante isso. No Então- domingo, agora, no culto, é muito engraçado ver o pastor sem a senhora durante o culto. Ah, Ele é. fica completamente perdido. Perdido. Ele fala que não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. A gente teve uma situação agora que ele tinha que dar um anúncio. E aí, quando ele tava caminhando pro final, o pessoal lá Foi. atrás comentou comigo: Laís, o pastor esqueceu de anunciar o novo GC. Eu, gente, fala com ele. Aí todo mundo: não vou falar, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu falei: não, fala assim. Eu falei: pastor, o anúncio do GC é ele. É o anúncio do GC, ele. Laís, me ajuda, Laís. A minha mulher não tá aqui, Laís. Você não sabe como é que eu fico? Aí ele, tipo, eu tô perdido. É muito bonito ver isso em É muito vocês, bacana. cara. Mas no Então, início não foi assim. Não foi assim. Então, isso foi construído durante o tempo. E, assim, hoje a gente se ama, hoje a gente se respeita, como sempre se respeitou, mas, assim, com mais intensidade, né? Com mais carinho, com mais amor. Esse com papo mais de que os anos passam e as coisas vão morrendo Não. só é verdade pra quem não sabe trabalhar. Isso aí. Vai melhorando. Você pode ver na sua própria vida. É verdade. Vai melhorando. É verdade. Quantos desafios você passou? Muito E desafio. hoje você vê, caraca, eu fiz aquilo, nada a ver. É e hoje, verdade. olha a cumplicidade que eu tenho com meu marido. Verdade. Então, tipo assim, foi só melhorando. Por quê? Porque você quis sacrificar. Verdade. É isso que as pessoas não entendem. Entende? Casamento é sacrifício. Isso é você renunciar, o Alan sacrificar o pastor, sacrificar pro bem da família, pro bem das nossas filhas, entende? Se a senhora acha, se a senhora pudesse dar um conselho, se a senhora acha não, se a senhora pudesse dar um conselho pra alguma mulher que tá enfrentando alguma adversidade no casamento. Que a gente sabe que tem muita, né? Eu mesma, a senhora acabou de falar, eu escolhi perseverar porque no início do meu casamento foi muito difícil. Quantas vezes a senhora foi socorrer a gente, meu Deus do céu, e aconselhar e falar sobre não é assim, faz assim e tal. Se a senhora pudesse aconselhar uma mulher que tá passando algum problema, seja o marido crente ou não crente, não importa. Olha, eu vou falar pra você, tá me assistindo e vendo esse vídeo. Primeiro, se você tem uma oportunidade de você escolher, vê se essa pessoa tem o mesmo objetivo que você. Se você já está com essa pessoa, já é uma outra situação. Ora a Deus, busca a Deus, pede misericórdia a Deus, pede perdão a Deus, porque não adianta chorar pelo leite derramado. É verdade. Porque assim, Deus dá o livre-arbítrio da gente escolher quem a gente quer. Entende?
Então, Deus dá oportunidade para todo mundo. Eu escolhi uma pessoa que eu vi dentro da igreja que estava ali para fazer a obra. Estava ali obedecendo um pastor. Eu falei assim, pô, se ele está ali sendo servo, servindo pessoas, se ele está ali obedecendo o pastor, cara, ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. Por quê? O que acontece? A pessoa às vezes está na igreja e não é nada daquilo. Verdade. Aí cai numa furada, porque, ai, não, Deus mandou. Deus mandou nada, Deus não mandou se mete nada com isso. livre-arbítrio. Entende? Você tá aí com a chave aí da sua felicidade na mão. Verdade. Porque a pessoa às vezes demonstra ser uma coisa E não é. e não é. Tem como ela identificar? Tem, dá sinais. E dá muitos sinais. Entende? Você vê se essa pessoa respeita a família, a mãe, o pai, se é leal à família, se é grato à família, Isso aí. se honra a família. Porque se honra a família, vai te honrar. Se cuida da família, vai cuidar de você. Verdade. Entende? Se E uma bota coisa Deus que acima eu de todas as notei muito no pastor é essa preocupação que ele sempre teve com a mãe. De sempre deixar a mãe bem. Verdade. De sempre não deixar a mãe desamparada. Entende? Verdade. Então, se ele pensa assim da mãe, ele vai fazer comigo. Então, é um dos sinais que essa pessoa Verdade. ela tem que estar ligada. Outro sinal, né? Essa pessoa, ela é obediente, ela é trabalhadora, ela é honesta, ela tá mentindo, ela fala uma coisa pra você e depois fala outra pra outra pessoa, vai mentir pra você também, né? Aí você fala, ai, tá me traindo, não sei o quê, vai ficar todo desconfiada. É. Mas essa pessoa já tá dando sinais que o quê? Que vai trair, que vai enganar, que vai Não é te dar um confiável. golpezinho, que não é confiável. E Entende? se essa mulher já tá num casamento? Se você já Mas tá as no- coisas não estão legais. Ó, o único conselho que eu dou sobre separação é se tiver agressão, né? Você procura uma delegacia e dá parte dessa pessoa ou traição. É. Entende? E mesmo assim, traição tem que saber o porquê. Porque às vezes teve um esfriamento no casamento. Que a Entendi. própria mulher não foi sábia. É. E aí acabou perdendo. Então são casos e casos. Porque as pessoas lá na caixinha de perguntas do pastor acham que ele é a favor do divórcio. Não tem nada a ver Não uma tem coisa nada a ver outra. com isso. São casos e casos de relação ao divórcio. É. Entende? Agora, se você tá com uma pessoa, infelizmente, você tem um atrito com ela, né? Uma dificuldade ali. Tem que saber da onde está partindo essa dificuldade. Se é de você ou dele. Se é de você, muda você. Sacrifica você, Exatamente. né? Verdade. Para de ficar querendo cobrar só dele. Ah, tem que fazer tudo por mim. Eu conheci uma pessoa que acha que o homem tem que fazer tudo dentro de casa. Não, aí também não, né, gente? Vamos combinar que não dá? O cara trabalha. Trabalho o dia inteiro. Chega ainda em tem que casa, chegar, né? Não fazer tem as como. coisas. Eu acho que dá Entende? pra ajudar, Não posso né? nem falar que é parente, mas tudo bem. Eita, lasqueira. É, desse jeito. Caramba. É, Não, mas... Parente. Mas... né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, Povo- deixa eu falar nomes. A Eva, né? A Eva. Vou dar os nomes. É porque antes de começar a gente estava dando uns nomes aqui. Ah, é né, verdade, da gente. Eva. Não pode, Então- não. Em nome de Jesus. Sangue de Então, Jesus. assim, as pessoas têm que entender que um casamento é feito de Sacrifício, de renúncia, um cedendo. Um cedendo. Às vezes pode fazer alguma coisa, né? Às vezes é parar de esperar do outro. Isso aí. Ah, não, eu quero que ele me dê um buquê de flor. Eu quero que ele faça isso, minha filha. Você não sabe o que ele passou. Faz alguma coisa. Faz você. alguma coisa você. Né? Faz Verdade. alguma coisa você. Demonstra o seu carinho. Entende? É assim. Verdade. É assim. Manda uma mensagem, faz uma Manda graça, mensagem, leva pra faz um comer. lugar. Isso aí. Verdade. Para tá de querer certo. sempre, ai, não, só eu que faço, só eu que. Não, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Então vai partir da mulher ela ser uma mulher de sabedoria ali dentro do lar. Caramba. Simples. Mas as pessoas complicam tudo. Eu sei, eu já compliquei muito. As É, pessoas não- complicam muito, porque elas querem colocar sempre Os a seus culpa no interesses. outro. É sempre eu primeiro. Tem que ser eu primeiro. É. E às vezes a pessoa tá até cansada, tem até um motivo, né? Mas não, cara, não dá pra desistir. Uhum. É um casamento, igual a senhora falou, a gente luta pelo nosso casamento. Eu já vivi dias terríveis, a senhora já sabe disso. Eu sempre escolhi por isso. Não, eu quis
esse Mas marido. hoje você não vê a sua Ah, família com toda certeza. constituída, bonita, e você fala assim, poxa, valeu a pena. Olha, aquele hoje eu me sacrifício. emocionei com uma coisa idiota. Eu tava fazendo Idiota agendamento. não, importante pra você, que você não teve. Exatamente. Não é idiota. Eu fui fazer o agendamento da carteira. Eu tenho que trocar minha carteira, né? Que eu perdi. Aí eu, vou agendar isso, que a gente vai dar um passeio, tem que ter a identidade. Falei, vou levar a identidade, vou tentar fazer a da Alice, porque essa nova agora sai online, né? Você faz e alguns dias depois ela tá online já liberada. E eu falei, vou fazer a minha, vou fazer a da Alice também. Porque aí, pra não ter que levar a certidão de nascimento dela e tal, eu acho arriscado perder e é caro pra recuperar. E aí eu fui preencher, eu fiz o agendamento da minha e eu não tenho o nome do pai na minha certidão, enfim, na minha documentação. E durante muito tempo isso me doeu muito, né? Porque eu fui criada num lar disfuncional, enfim, a gente já falou sobre isso. E um dia, quando alguém me entrevistar, eu conto pra vocês, se vocês quiserem saber. Mas fica curioso aí, gente, pergunta. E aí a Alice, eu fui preencher os dados da Alice pro agendamento da Alice, e aí eu comecei, né, tá, tem documento não, bota o CPF dela, põe o nome completo, data de nascimento, filiação 1, filiação 2. Eu me emocionei preenchendo a filiação 1, filiação 2. Porque ela tem o nome da mãe e o nome do pai. Então, tipo assim, cara, meu Deus do céu, eu juro, eu chorei de vir no computador antes de vir pra cá. Eu comecei a chorar, eu fiquei igual idiota na frente do computador, eu falei, meu Deus. E eu lembro que quando eu apresentei a Alice na igreja, eu falei isso. No altar, eu lembro bem desse dia, que aquele dia era um dia importante pra mim, porque eu estava apresentando a minha filha pra Deus e eu não estava sozinha naquele altar. Eu entendo que muitas mulheres passam. Você tá aqui e o seu marido foi passear com ela. Exatamente, exatamente. Eu tô aqui fazendo a gravação do programa com a senhora e o Alan, eu falei, amor, você não teve. eu não tive. Exatamente. E a sua filha tá tendo. Exatamente. E ele, cara, Deus é bom demais. Você perseverou, você sacrificou, o Alan sacrificou, e vocês estão tendo o privilégio de criar a filha de vocês juntos na presença de Deus. E ele ser esse homem de Deus, você ser essa mulher de Deus, ensinando para sua filha o valor de ter um marido presente. É verdade. Cara, vocês estão vendo por que eu admiro essa mulher, gente? A gente vem fazer um programa e ela o tempo todo lembrando pra gente o quanto Deus é bom e maravilhoso e como ele fez na nossa vida. É impressionante. Pastora, eu vou fazer um bate-bola jogo rápido, que o pessoal está ali me pressionando pra acabar. Vai ser ótimo, porque o xixi já tá aqui. Muito obrigada. Tá bom. Ele tá aí? Tá lá dentro, tá lá dentro. Viu? A gente não acabou de falar que o pastor é a pegada pastora? É porque ele fica, ele quer já a pastora de volta pra ele poder ficar com a gente, porque ele tá impaciente. Mas a gente marca depois que a Antonella nascer outro episódio com a pastora, que tem muitas bolas de jogo rápido. Ai, meu Deus. O que é realização pra senhora? Realização, minha família. Legal. Gente, eu fico emocionada, me dá vontade de chorar, é complicado demais. A Mari. Meu tudo. O pastor. Ele é meu príncipe encantado. Eu posso dizer que eu tenho esse príncipe. Amizade. É muito importante pra mim. Principalmente as leais. Ela acaba comigo, gente. É porque é uma qualidade que eu prezo muito. Eu acho que lealdade pra mim é uma... Você pode ser qualquer coisa, não pode ser desleal. Pra mim isso é muito importante. Jesus. Meu tudo. Eu não seria nada sem ele. E essa igreja aqui pra senhora? Eu não vou falar que é meu tudo, porque Jesus é meu tudo, mas é uma parte fundamental do desenvolvimento do meu ministério. Importantíssimo. Eu amo estar nessa igreja, eu amo estar com as pessoas. Eu amo essa igreja, muito mesmo. Com as pessoas que estão comigo, lutando junto comigo. Porque eu sonhei há muitos anos atrás e isso se realizou na nossa vida. E a gente muitos sonhos que a gente teve e tem, vão acontecer junto com todos juntos que estão conosco. Em nome de Jesus, eu creio nisso de verdade. Pastora, um prazer de verdade ter a senhora aqui com a gente, tá? Eu agradeço muito. Foi bem legal. Ai, que bom que a senhora gostou. A gente insistiu bastante, queria muito a senhora aqui. Queria aproveitar para dizer o quanto eu sou grata à senhora por tudo que a senhora fez por mim, pela minha vida, pela vida da minha família. Amém. Eu não vivo um conto de fadas, porque contos de fadas não existem. Né? Mas se eu tenho, como a senhora mesma falou, um marido, um homem de Deus do meu lado que me respeita,
que é muito parecido, né? Ele aprendeu isso com o pastor Rogério, porque o Alan também não acreditava em relacionamento, em mulher, em fidelidade. Ele não acreditava que isso existia. Ele também veio de um lar como pastor que foi destruído e ele não tinha referências de casais que deram certo. E a gente, aos trancos e barrancos no início, foi construindo a nossa família, com vocês dando todo o suporte e acreditando. Vocês sempre acreditaram na gente. Verdade. Apesar de todas as vezes em que eu fui chorando ou que a senhora teve que aconselhar a gente, né, por causa de algum problema. Imaturidade, não só dentro do casamento, mas na nossa vida ministerial. Vocês aconselham, orientam muito a gente sobre como ser e como nos tornarmos bons líderes, né, aqui na igreja. Eu quero de verdade agradecer a senhora para que fique registrado, para que todas as pessoas saibam e testemunhem do quanto eu e meu marido, a minha família, nós somos gratos à senhora, ao pastor, o quanto a gente ama vocês, a família de vocês, o quanto a gente pede a Deus por vocês e o quanto é um desejo realmente do nosso coração tentar, de alguma maneira, que a gente ainda não sabe como, retribuir tudo o que vocês fizeram pra gente nesses 11 anos aí que a gente É só convive. continuar firme aqui junto com a gente. Já tá retribuindo muito. Então vamos sim, então vamos até Jesus voltar. É sim. isso aí. Tá certo? Pra sempre. Espero Obrigada que pela a senhora oportunidade, tá? Espero que a senhora tenha gostado. Gente, Amém. é isso. Amém. Estamos gente. finalizando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa Vamos um comentário, se inscreve no canal, envia para Isso todo aí. mundo, compartilha com geral. Tá certo? Volta semana que vem, a gente está aqui de novo. Amém. Com mais um vídeo, mais um programa. Se eu não tiver, vai ter outro apresentador aqui. Enfim, vocês vão estar sempre recebendo as notificações. Amém. Ativa as notificações, gente. Isso Acompanha aí. a gente lá no Instagram. Vambora. E é isso, gente. Beijo. Tchau, até a Beijo. próxima. Tchau. Tchau.